Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para você. Se você está querendo começar a sua coleção de Pokémon TCG ou mesmo começar a jogar competitivamente, eu tenho uma dica. Você vai encontrar tudo o que você precisa na loja Freitas TCG, que é a loja com maior variedade de produtos de Pokémon TCG aqui no Brasil. Lá você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados em diversos idiomas, tem produtos em português, inglês, japonês e todos os acessórios que você precisa para proteger as suas cartas e proteger a sua coleção. Então, se você está procurando produtos de Pokémon TCG, você vai encontrar lá na Freitas TCG. O link está aqui na descrição do episódio. Bom episódio para você! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Estamos de volta para conversar com vocês hoje sobre Detetive Pikachu Returns. Tô aqui com meu amigo Vinícius mais uma vez. Oi Vinícius, tudo bem? Olá pessoal, essa semana a gente tá aqui pra falar dessa obra-prima que é Detetive Pikachu. Estamos aqui gravando no dia 7 de dezembro, o dia que vai ter aí o anúncio do Game of the Year, né? Tá tendo a live aí. E Vinícius não foi indicado. Não foi, simplesmente. Não foi, simples, é triste, é uma calamidade uma coisa dessa. Eu acho que a gente tem que ir pras ruas, queimar pneu, ir pra frente dos quartéis, é isso. A gente tava devendo esse episódio já há algum tempo, né? Desde o último episódio que a gente gravou foi em outubro, então olha só. A gente tá até um pouco atrasado aqui, porque o jogo lançou no início de outubro, né? A gente publicou a análise lá no site dia 29 de outubro, análise escrita. Mas a gente achou melhor fazer esse episódio para conversar um pouco com vocês, né? Falar de uma forma mais livre, assim. O que a gente achou do jogo, sobre a história, elementos da gameplay, né? Do que se trata o Detetive Pikachu Returns. Então o tema de hoje vai ser sobre isso. A gente ainda vai fazer mais um episódio esse mês, né? Antes da gente fechar o ano, para falar sobre a DLC, né? De Pokémon Scarlet e Violet, que vai lançar aí semana que vem. E hoje... Exatamente, a primeira parte já foi lançada, né? A gente até já comentou aqui no podcast. E agora Sim. A segunda parte vem aí. Inclusive, a segunda parte hoje teve um pequeno trailer, né, Danilo? Pois é, então, um pequeno trailer, assim, na verdade foi um trailer de 4 minutos, até que foi um vídeo longo, trazendo alguns destaques. Mas olha, eu acho que esse vídeo não favoreceu muito a DLC, Sim, porque viu? mostrou também a primeira parte, né? E mostrou a primeira parte que a gente já sabe o que acontece, né? Então, eu vejo que foi meio que um trailer pra vender, né? Mas nossa, eu achei o vídeo tão morno, assim, sabe? Tô sentindo falta esse ano, assim, de ficar hypado com Pokémon, sabe? Tipo, o ano passado é um ano de hype, de lançamento de nova geração e tudo mais, sempre trailers impactantes. Agora, nossa, esse ano, os vídeos das DLCs, assim, eu acho que não deu aquele tchan, sabe? A gente jogou, a gente fez até o episódio, eu até gostei da história, mas falta aquela coisa, sabe? Falar, meu Deus, eu preciso jogar isso, muito legal. Sim, eu acho que o marketing tá ruim também, porque assim, a gente ficava hypado com qualquer coisa antes, né? Tipo, até a DLC de Sword and Shield, a gente ficou no hype para o lançamento, a gente ficava ansioso pro dia do lançamento e tal. Mas eu não sei se é a Pokémon Company que tá deixando de ficar alimentando nosso hype, ou se as DLCs têm pouco conteúdo e eles estão liberando muito pouca coisa, porque saiu esse trailer, mas fazia meses que a gente não tinha informação nenhuma. Não. Informação, tipo, nenhuma. Inclusive, a data de lançamento, 14 de dezembro, é uma coisa recente, até pouco tempo. Acho que até o lançamento da primeira parte Eles fizeram um post e tipo, gente, tá aqui, vai lançar dia 14, viu? Exatamente. Só isso. Eu acho que tá faltando tá faltando a Pokémon Company, o marketing da Pokémon Company, sei lá, lidar melhor. Porque tá muito estranho. A própria Pokémon Company tá meio morna com esses anúncios. Tá mesmo. Eu acho assim, vai ser só em fevereiro mesmo pra gente ter algum hype, viu? Até lá não tô botando fé em nada, não. Assim, e vamos criar baixas expectativas, né? 2024 ano de U9, hein? Bom, vamos ver. Mas você sabe,
Mas você sabe que essa área, né, da DLC Parte 2, o Terrarium, ele parece muito grande, sabe? Ele parece que tem muita coisa, ele parece que é maior que Kitakami, que vai ter bastante coisa pra explorar. Mas não sei, assim, tipo, talvez eles estejam escondendo coisas, porque, por exemplo, o que a gente descobriu hoje? Algo que já tava, o que a gente já imaginava mesmo, que não vai ser só a Blueberry Academy, né? A gente vai voltar pra área zero lá, pra grande cratera de Paldeia e explorar um novo local que, né, provavelmente vai dar até o... A gente vai chegar no Terápagos. Porque antes eles estavam focando só na Blueberry Academy e eu fiquei assim, gente, mas como que o Terápagos vai encaixar aqui? Não, vai ser duas coisas. Mas como essas coisas vão estar conectadas, a gente ainda não sabe muito bem, né? Eles só destacaram hoje que vai ter um local novo, descoberto na área zero, e que, enfim, a gente vê no trailer uma árvore, né, de cristal. Sim, uma árvore cristalizada. Mas não é dada nenhuma informação, né? Tipo, eles tentaram fazer ali um hype ali, mostrando a área zero, uma movimentação de câmera, chegando até a árvore lá. Mas assim, eu acho que não relacionando a segunda parte da DLC com essa descoberta na área zero, fica tudo meio vago, né? Fica tudo meio... Sim. A gente, sei lá, acho que nada conecta muito bem. Não. E aí, outro destaque que eles mostraram nesse trailer também foi o retorno dos Pokémon lendários, né? A gente sempre tem alguma mecânica assim nos jogos, né, pra capturar os lendários. A gente teve isso na segunda parte da DLC de Sword Shield também. E aqui a gente vai ter que fazer quests, né? A gente vai ter uma série de quests na Blueberry Academy. A gente vai ter que completar essas quests pra ganhar lanchinhos num personagem chamado Snackworth. E aí, eu não sei como muito bem, mas vai desbloquear esses lendários na região de Paldeia, né? Então, na verdade, assim, em locais onde a gente já passou, vai desbloquear eles. E aí? Assim, vai ser bom pra capturar os lendários, né? Tipo, a gente viu que teve os lendários de canto, né? Moltres, Articunos, Zapdos, Ho-Oh, Lugia. Tem o Kyogre, Groudon. Tem os lendários da quinta geração, da sétima. A gente só não viu os lendários da quarta, da sexta e da oitava geração. Os da quarta vão aparecer nas Terra Raid Battles, né? O Dialga e o Palkia, a partir de amanhã, inclusive. Agora, eu achei estranho os de Kalos não aparecerem. Talvez eles vão aparecer nas Terra Raid Battles mais pra frente também. Sabe o que eu achei estranho? Os de Unova aparecer. Então. Pois é, porque né? lembra aquela história de que, tipo, eventualmente todos os Pokémon vão aparecer em algum jogo que esteja naquele console. Os de Unova aparecendo aqui dá a entender que se tiver um remake de Unova, então não vai ser no Switch. Enfim, teorias e teorias. Estranho, mas eu achei né? estranho eles aparecerem e os de Kalos não aparecer, porque Mas, na verdade... Kalos tá bem longe ainda de um remake, etc, né? Então, Vinícius, mas os lendários de Unova estão disponíveis em Sword Shield também. Ah, não, sim, mas eu digo... Porque, assim, nesse momento aqui em Paldeia, eles estão adicionando uma complexidade pra você encontrar, assim... Mesmo que uma complexidade básica, mas uma complexidade pra encontrar esses lendários. Tipo, fazer a quest e tal. Não é só, tipo, eles estando lá. Então, sei lá... Dá a entender que eles estão dando atenção pros... Inclusive, no trailer, os outros lendários aparecem meio de relance, assim... compartilhando tela com outros Pokémon, tipo os lendários de... os lendários de Kanto e Johto, eles compartilham tela, etc. Agora, quando chega nos de Unova, eles dão tipo um destaque, parece, pra eles, Sim, sabe? Eu percebi. Então, achei tudo isso meio suspeito. Zekrom, Reshiram aparecem lançando ataques. O Kyurem tem um destaque até que meio grande, porque tem todo um jogo de câmera. Então essa atenção que deram um pouquinho a mais pros lendários de Unova, sei lá, me deixa meio assim, ué. Porque os boatos que correm, né, é que essa DLC, essa segunda parte da DLC é um prelúdio de Unova, né? Tem muitas ligações com
com o Nova. Então, será que a gente pode teorizar que vai ter algum destaque ainda maior para o Nova nessa segunda parte da DLC? Enfim, sabe? altas teorias aí. Logo, logo a gente descobre. Pois Ó. é, logo aí, ó. Outra coisa que eles destacaram, mas na verdade a gente já tinha visto antes, era o poder de voo que o Coraidon e o Miraidon vai poder desbloquear, né? Fazendo uma quest também específica lá da Maris, da Elite 4 da Blueberry Academy. E aparentemente a gente vai poder usar esse poder de voo de forma constante, né? Ele não vai planando assim, perdendo altura. E eu acho que isso vai ficar desbloqueado pra gente usar a todo momento. Foi isso que eu entendi, assim. Você captou isso também? Ah, eu fiquei com medo de criar muitas expectativas, porque isso seria muito legal. Mas, sei lá, eu acho que não. Acho que seria muito OP a gente voar assim, sabe? Com tanta facilidade. Assim, ficaria incrível pro mundo aberto, né? Mas... Porque, ó... Lembrar a Hoenn do 3DS, que a gente podia voar Então. livremente. Saudades. Porque, ó, na descrição diz: embora se acredite que esse poder seja concedido apenas temporariamente, ele pode se tornar permanente, permitindo que Coraidon e Miraidon voem a qualquer momento. Os treinadores poderão voar para onde eles quiserem. É, inclusive no trailer aparece eles voando por cima da área zero, né? Então... Ah, eu acho que a gente vai, eu também tenho um pouco de receio, assim, pensando tecnicamente, né? Sendo pessimista como eu sempre sou, eu tenho medo desse voar por cima de Paldea, porque Paldea já não carrega direito no chão. Não. Já não carrega direito, já trava o switch enquanto a gente tá andando no chão. Imagine voando, Deus. que você tem uma visão ainda maior. Meu medo é que você começar a voar, o jogo tentar carregar um mapa inteiro de Paldea e seu switch pegar fogo. Olha, Eu tenho medo disso. se você observar, por exemplo, é uma cena do trailer, mas a imagem que a gente até colocou no post do site de hoje, que mostra o Coraidon, né, voando e tal, se você olha a partir do mapa que tá embaixo, é assim, lastimável, né? É um monte de bloco, assim, umas coisas meio zoada. Uma característico, coisa que eu né, tenho de pra mim, Paldea. galera, ó. Fã de Pokémon, hoje em dia, sabe, a gente tá na farofa. Embrace the farofa. Vamos abraçar a farofa e falar, é isso que tem, não tem o que fazer, o jogo tá feio, o jogo tá travado, é isso. Vamos Nossa. admitir, vamos... É isso, não tem muito o que reclamar, não tem o que a gente fazer. Não é tem. isso, vamos... Inclusive, uma pessoa, eu não lembro o nome da pessoa do TikTok, falando assim, Scarlet Violet é um jogo bom. Ele dá a volta, porque em alguns momentos tem alguns bugs, alguns detalhes que são tão ruins, mas tão ruins, que chegam a ser cômicos. E eu achei que talvez seja verdade. Ele dá a volta, ele passa do ruim e volta pro bom, sabe? E eu concordo. Ai, esses dias aí a Bia tava até jogando Legends de novo, pra gente completar umas missões, e nossa... Aí eu fico olhando o Legends e falo assim, meu Deus, como que a Scarlet Violet conseguiu ir pra outro caminho? Mas tudo bem, né? Mas ó... A gente era feliz e não sabia. Pois é. Mas uma das coisas que revelou no trailer de hoje, que assim, acabou sendo um destaque, que a gente não fazia ideia mesmo, é a Synchro Machine, né? The Synchro Machine. Que basicamente você vai conseguir sincronizar a sua mente com a mente do seu Pokémon e assumir o controle do ponto de vista do Pokémon. Inclusive, entrar em batalhas contra o Pokémon selvagem. E aí? Eu acho isso é um passo É a enorme, fusão? né? É a fusão. É tão famigerada a fusão. Mas, inclusive, fala que é um protótipo esse dispositivo, né? É um protótipo. É dito que é um protótipo. Imagina num futuro a gente ter batalhas Pokémon tipo Pokémon Tournament. Ou tipo, no jogo você ter a opção de batalhar com o Pokémon ou batalhar... Enfim, imagine um Mystery Dungeon desse jeito. Você sendo Pokémon podendo batalhar desse jeito, ao invés de ser um jogo de turno. Seria um jogo bom, hein? Eu acho que eles têm uma premissa muito boa aí. Sim. Mas, como sempre tem um mas, eu fico com medo do que foi apresentado no trailer. Por quê? Você me pergunta.
Quais por quê? foram todos os Pokémon que apareceram no trailer? Tipo elétrico, né? Não sei se é isso. Viu Todos, Pikachu. todos clones de Pikachu e Pikachu. Aham. Imagina se isso é bem possível, já aconteceram outras vezes. A Game Freak, a Pokémon Company, ser tão burra a ponto de limitar essa função só para Pikachus e seus clones. Isso seria Será? cômico e trágico ao mesmo tempo. Isso Então, seria né? cômico e Não, trágico. E é curioso porque, igual você falou, é um protótipo, né? Então pode ser assim, que ele tenha limitações porque é um protótipo, né? Tipo, a gente tá investigando aqui, então, Exatamente. ainda não dá pra usar com todos. Algo desse tipo, né? Pois é, e Mas- daí. Ai, sei lá, eu tenho. Porque assim, pensa que pra você controlar o Pokémon, ele vai ter uma série de movimentos, uma série de animações novas, certo? Porque tá bom que tem os modelos de Pokémon que andam com você e eles já têm animações próprias. Mas eu imagino que pra você controlar o Pokémon vai ter animações novas. A Sim. Pokémon Company, a Game Freak, faria animações para todos os Pokémon disponíveis? Fica aí a dúvida. Então esse é meu medo. Tipo, ter uma explicação lá de não, é só um protótipo, vai ser só pros Pikachus e pro Pikachu e pros seus clones. Uma quantidade limitada. Não, Enfim, não queria botar pânico, mas. mas você sabe que uma coisa me chamou a atenção, assim, quando eu vi isso? Curiosamente, essa mecânica, essa funcionalidade está sendo lançada agora, justamente após o lançamento do Detetive Pikachu, que, assim, que trata sobre isso, sabe? O jogo também traz isso. Sim, Eu achei muito curioso, porque assim, no Detetive Pikachu a gente tá falando de mente e corpo conectado. Sim. Tipo, essa fusão, ela é explorada no jogo, inclusive o plot principal e o final do jogo fala sobre isso. Exatamente. E- a gente vai e falar aí- daqui a pouco. Então, a gente vai falar daqui a pouco. E eu achei curioso que isso vai ser implementado aqui no jogo, né? Como protótipo e tudo mais. Mas assim, me pareceu uma conexão ali, talvez não proposital, talvez proposital, não sei. Mas eu achei assim, sabe? Tipo, os dois jogos trazem isso de alguma forma. E é o Pikachu em destaque. Sim. Exatamente. Nossa, agora você plantou uma semente de dúvida em mim, hein? Porque, tipo, é muita coincidência, não? Agora que você juntou os pontos, nossa. Então, assim, não sei aonde isso vai dar, né? Mas achei esse. Vão isso aí anunciar, que- vão anunciar a fusão no próximo jogo, hein? Fusão do treinador com Pokémon. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que fusão de Pokémon vai acontecer em algum momento. Só dá tempo ao tempo. Isso vai acabar E daí vão trazer acontecendo. o Ash de volta com o Greninja, daí vão falar, o Greninja se fundiu com o Ash. E a Lico vai Nossa. explorar isso também. Pois é. Vinícius, a gente precisa falar de outra coisa. Na verdade, eu falei pra você que não tinha. Que a gente não tinha muita notícia pra compartilhar. Mas acabei de ver aqui. Poxa, teve o anúncio de estreia de Pokémon Horizontes no Brasil. E o nosso último sim! episódio foi sobre Pokémon Horizontes aqui no podcast. Né? Então, Exatamente. preparados aí, 23 de fevereiro de 2024, só na Netflix, lançamento de Pokémon Horizontes. A gente teve um trailer dublado, né, que a gente pôde conhecer as vozes da Lico, do Rain, do Freed, do Amethyl. Assim, não deu pra saber muita coisa, né? Essa é a verdade. Assim, pouquíssima coisa. Mas assim, a gente viu, por exemplo, que quem vai dublar a Lico é a Karina Fonseca, que foi a diretora de dublagem de Jornadas. Ela fez a voz da Iris no Campeonato da Coração Mundial, por exemplo. E quem vai fazer o Rain é o Danilo Diniz. Deixa eu só confirmar isso, Danilo Diniz. Quem é o Danilo Diniz? Ele fez o Hop no Campeonato da Coração Mundial, que o Hop aparece bem lá na reta final. E ele também foi o dublador do Ash na terceira versão do filme Pokémon Alma Gêmea, que saiu ano passado. Não sei se você lembra, que saiu tipo uma terceira dublagem. Foi redublado, chamaram até o Alfredo Rolo de novo pra gravar com o Brock. Enfim. Nossa, não cheguei a lembrar pra saber disso. A Pokémon tinha até lançou essa nova versão pra quem quisesse baixar e assistir.
E o Danilo Diniz foi o dublador do Ash nessa terceira versão. Então, enfim, tá aí no elenco de dublagem. Vamos ver como vai ser, né, Vinícius? Quando estrear, a gente traz aqui pra vocês as nossas impressões. Exato, a galera sempre critica, principalmente dublagem, mas é aquele negócio, né? Tem muito. tem muitos viúvos na dublagem. Muitos viúvos fãs da dublagem brasileira, então é meio complicado. Sempre quando tem essa mudança. Assim, tá bom que são personagens novos com dubladores novos, né? Uhum. Não tem com quem comparar. Mas, enfim, tem muita gente criticando e umas críticas assim, meio sem pé nem cabeça. Mas é só esperar e ver, né? Não tem. Esperar e ouvir, no caso, né? Não tem Sim, muito o que fazer. eles são ótimos dubladores, mas eu senti que o trailer foi mal feito. Eu não gostei da escolha das cenas, assim, pra apresentar. Porque, assim, foi o vídeo de apresentação da versão tanto americana, né, que vai estrear na mesma data, quanto a nossa versão dublada. Eu não gostei do trailer. Eu achei que as cenas ficaram meio, assim, jogadas, assim, muito cortadas, picotadas. Eu acho que eles dublaram o trailer à parte, não foi pego trecho do episódio. E aí, não sei, eu não senti muita conexão ali no trailer, sabe? Provavelmente, quando lançar os episódios, a gente vai ter uma outra visão, assim, da voz dos personagens. Eu acho que vai ser mais natural. Mas ali no trailer não gostei muito, sabe? Eu fiquei, assim, com um gostinho estranho, sabe? Foi a que me soou melhor, assim, pelo trailer. Mas eu acho que eu vou ter outra impressão, assim, quando conseguir assistir os episódios mesmo. Ah, sim. É. Acho que é Mas, só ver pra crer, ver pra entender, né? Porque... sim. Ó, e só pra gente acabar aqui, pra finalizar essa parte das notícias, também destacar uma notícia que eu publiquei recentemente no site, que é do anúncio da coleção Destinos de Paldeia. Coleção de Pokémon TCG que a gente vai ter o lançamento aí no dia 26 de janeiro de 2024. E essa coleção promete muito, assim, muito. Porque essa coleção vai estar recheada de Pokémon Shiny. E os Pokémon Shiny sempre chamam muita atenção. A gente vai ter muitos Pokémon de Paldeia Shiny, a gente vai ter Pikachu Shiny, a gente vai ter Charizard, Mew, Gardevoir. Então, assim, vai ter muita coisa bacana. Provavelmente vai ser uma coleção bem hypada por aqui. Então, se você tiver a fim de colecionar aí alguma coleção especial, algo diferente, algo que tem um potencial de valorização aí a longo prazo, fica de olho nessa coleção, que vai ser muito bacana. Porque além dos boosters, de você ter a chance, né, de tirar os Pokémon Shiny, a gente vai ter algumas boxes especiais e veja só. A gente vai ter uma coleção treinador avançada que vai vir com uma carta do Mimikyu Shine garantida. Lindíssima essa carta, eu achei. Não é? Muito bacana. Muito fofa. A gente vai ter uma box do Charizard Shine promo. Ou seja, você vai comprar a box e você já vai garantir a sua carta do Charizard Shine. Exatamente, não pode deixar de fora, né? Não, mas assim, é uma coisa assim que vale muito a pena você comprar essa box. Seja pra você abrir, seja pra você deixar guardado, porque tudo indica que essa carta em algum momento ela vai valorizar. Então é bom ficar de olho, porque carta de Charizard sempre custa muito. E dessa vez vai vir assim, como promo, garantida. Então fica de olho nessa box. E a gente ainda vai ter outras 3 boxes dos iniciais de Paldeia. Então a gente vai ter uma focada no Sprigatito, uma no Quaxly e uma no Fuecoco. E vai vir toda a linha evolutiva Shine. Então, assim, super bacana também você, tipo, pegar a box e já conseguir a carta do Fuecoco, do Crocalor e do Skeledirge. Ou do Sprigatito, do Floragato, Meowscarada. Ou do Quaxly, ou Quaquaval e Quaxio. Então, assim, se você gosta de Pokémon Shine, curte aí, fica de olho porque vai ter muita carta legal nessa coleção, hein? Viu, Vinícius? Fica de olho. Vamos colecionar Exatamente. Vamos investir nosso 13º. Então. Mentira, a gente não influencia ninguém, hein? A gente só tá... Pô, a gente tem a nossa parceria com a Freitas TCG, eles vão vender todos os produtos. Então, se você quiser, veja lá no site deles que ainda tem nosso cupom hashtag PBN5PC, que é de podcast, que você ganha desconto na sua compra. Então, pô, já ganha um descontinho aí. Agora, Vinícius,
um segundo antes da gente falar da análise propriamente, a gente precisa comentar sobre os nossos números no Spotify, que a gente ficou sabendo aí na última semana. A gente precisa trazer aqui para os nossos ouvintes, né, que a gente ficou muito feliz. Agora, no mês de novembro, a gente ultrapassou a marca de 25 mil reproduções nos nossos 50 episódios, né? Então, assim, é bastante coisa, muito legal. A gente tá super feliz. E a gente teve lá a nossa listinha dos tops, né, pros fãs. Então, assim, a Pokémon Blast News foi o top podcast, ou seja, foi o podcast mais ouvido daquela pessoa, para 152 fãs. No top 5... Muito obrigado. Não é? No top 5 a gente teve 523 pessoas e no top 10, 751. Eu achei esse número muito legal, considerando que atualmente a gente tem aí 1.100 seguidores no Spotify. Então, assim, desses 1.100 pessoas que nos seguem, assim, quase todo mundo aí tem a Pokémon Blast News no top 10, pelo menos. E é muito bacana, né, saber que a gente tá aí entre os podcasts mais ouvidos de 2023. Tomara que esse número continue subindo, mas a gente gostaria de deixar aqui nosso muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí em 2023. Eu vi que a gente gravou 24 episódios, a gente já publicou 24 episódios esse ano, então foi bastante coisa. A gente teve aí alguns episódios de Pokémon Unite também. E olha, em 2023, eu achei engraçada essa estatística, 999% de aumento no número de ouvintes. Pô, quer dizer o quê? Que a gente saiu de quase nada pra muita gente em 2023. 999% mais streamings e 62% mais seguidores. E o episódio mais ouvido do ano foi o Legado de Kanto e Johto, o episódio 44. Olha, essa série de Legado foi muito legal, né, Vinícius? Sim, exatamente. Se você tá Muito chegando legal. agora... Muito Se você, legal o legado. Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente fez uma série com os legados de cada geração. Então, veja aí no seu feed, se você não ouviu, a gente fez de todas, de Kanto a Galar. A gente só não fez de Paldea, que tá muito recente. Mas a gente fez de Kanto a Galar, então, assim, ficou super legal. Então, esse é o nosso fechamento. Trazendo que tudo que é mais importante de cada uma das regiões. Sim. Agora, então, vamos falar de Detetive Pikachu. Pronto, já falamos muito aí de outras coisas, notícias. Demais. Vamos para Detetive Pikachu Returns. Para começar, gostaríamos de agradecer a Nintendo que enviou a chave do jogo pra gente poder jogar, trazer as nossas impressões, fazer análise no site e poder aqui compartilhar com vocês o que a gente achou desse jogo. Vinícius, vamos lá. Do que se primeiro trata? Avisando. Vai ter muitos spoilers, porque a gente vai falar da história inteira. Então, se por algum milagre da natureza você quiser jogar Detetive Pikachu, nós recomendamos que você pule esse podcast e volte depois aqui quando você terminar de jogar. É isso. Um avisinho rápido. Pois é, porque talvez a gente possa até te desanimar um pouco. Então, assim, se você tá aí no radar de jogar Detetive Pikachu, para esse episódio agora, vai jogar, depois você volta aqui. Mas olha, Vinícius, essa semana eu vi um tweet, assim, né? Uma publicação lá no X que me chamou a atenção. Eu nem salvei quem era a pessoa, nem nada, mas apareceu, assim, no feed. Vocês não estão preparados para essa conversa. Detetive Pikachu Returns é muito melhor que os jogos da série principal de Pokémon. Essa era a publicação da pessoa. Gostos e gostos, né? E eu fiquei assim, pensando, tem gente que gosta o que de comer levou giló, a pessoa a giló. pensar isso? O que leva a pessoa a pensar isso? Não sei. Assim, se fosse uma comparação de Legends com os jogos principais, talvez a gente tivesse uma discussão aí. Mas assim, Detetive Pikachu, sem a menor dúvida, não é melhor que os jogos principais. Também acho que não é não. Nem de perto, no quesito variedade, no quesito história, no quesito construção de ambiente, no quesito design, talvez, no quesito enfim, como os Pokémon são representados ali, talvez a gente possa debater. Mas assim, na minha opinião, nem de perto. Pikachu não chega nem ao pé
Tipo, o Detetive Pikachu, no quesito jogo bom, não chega nem perto de nenhum dos jogos da franquia. Sei lá, nem perto de Let's Go. Que Let's Go é um jogo que eu não aproveitei tanto. Detetive Pikachu não chega perto dos remakes de Sinnoh, aos quais eu Não chega. não dei nenhuma atenção. Não chega nem aos pés. Porque, assim, é um jogo muito, muito, muito arrastado. É um jogo muito curto. É um jogo com uma história mal construída. A gente vai falar da história daqui a pouco. Enfim, é um jogo que eu tive... Enquanto eu tava jogando, eu queria que acabasse logo, pra vocês terem uma noção. Eu não quero detonar o jogo, mas é a realidade. Eu tava conversando com o Danilo enquanto eu jogava. Eu me obrigava a jogar. Sim. E nem o jogo, queria terminar de sabe gravar. que ele é chato. Nem queria terminar de jogar pra gravar aqui comigo. Queria que eu fizesse o episódio sozinho. Gente, olha, o jogo é muito maçante. E o jogo, ele sabe que ele é maçante. Sabe por que ele sabe que ele é maçante? Maçante, chato e tedioso? Porque ele tem botões que aceleram a animação. Ele tem um botão que acelera o áudio. Ele tem um botão que acelera os textos. Diálogo, então né? ele sabe que esse jogo é um vampiro de energia. Ele sugou toda a energia minha enquanto eu jogava ele. Esse é o ponto. Enfim, Olha, e a sua opinião, Danilo? O que você achou? Normalmente a gente deveria falar se vale a pena jogar no fim do episódio, né? Mas aqui não vai ter muito jeito, né? Eu acho que já tá meio claro, assim, que o Vinícius não gostou muito do jogo. E eu também fiquei bem decepcionado, né? Eu fiquei bem decepcionado porque a gente não teve muitos spin-offs, né, de Pokémon no Switch, né? Como a gente tinha anteriormente. Sim. A gente teve o remake do Mystery Dungeon, que eu acabei não jogando. Depois a gente teve o lançamento do New Pokémon Snap, que me impressionou muito. E eu gostei muito desse jogo, muito mesmo. Curti demais. E aí a gente teve o lançamento agora do Detetive Pikachu Returns, né? Eu não tinha jogado o primeiro. Então eu fui muito assim, aberto pra ver como seria o jogo, né? Pra me impressionar, talvez. E eu tive essa impressão também de ser muito maçante, muito cansativo. Então, assim, as nossas impressões com o jogo não foram muito positivas. Se vocês leram a nossa análise lá no site, né, eu destaquei vários dos problemas. Mas eu acho que a gente achou importante fazer esse episódio pra também deixar claro, assim, as nossas posições, né? Não é só porque o jogo... fazer o episódio só porque o jogo foi bom, mas se foi ruim também, vamos falar aqui, né? Eu até tava pegando hoje... Deixa eu ver aqui, eu peguei a nota dele no Metacritic. E é engraçado, né? Porque tem uma avaliação... O Metacritic é meio que referência, né? Na indústria de games, assim, pra saber a qualidade dos jogos. Enfim, e baseado em 92 críticas publicadas e indexadas, o jogo ficou com uma nota 66. Mas, dos usuários, a nota foi 4.3. Então, assim, foi uma nota... 4.3 de 10. De 10. Então, assim, foi uma nota muito baixa, né? Muito baixa. Então, assim, já destacando, olha, eu vou assim... falar uma coisa. Eu acho que esse jogo teria uma redenção, mesmo que mínima, se ele tivesse, pelo menos, dublagem e tradução pra português. Assim, sim. Talvez ele fosse um pouco... Teria assim, brilhado. Sou fluente em inglês e entendo tudo que tá sendo falado. Mas talvez eu não seja o público-alvo. Mas também o público-alvo não consegue ter acesso a esse jogo. Talvez o Vinícius, de 7 anos, teria aproveitado esse jogo. Porém, ele tá em inglês. O Vinícius de 7 anos não sabia inglês. Então, se ele tivesse em português, talvez alguém aproveitaria, sabe? Mas... Isso é problemático, viu? Porque a gente fala assim, mas não é o público-alvo, os adultos, né? Jovens e adultos. Mas não é público-alvo, porque o jogo é muito fácil, é muito infantil. Você acha que uma criança de, sei lá, 7 anos, igual você falou, 10 anos, quer passar 15 horas clicando no botão e lendo diálogo? Também tem esse ponto, né? Não, e entendeu? Assim... Numa era de TikTok, de vídeo de 1 minuto que as pessoas já acham muito longo, uma criança que pegar e perceber que ela só clica e lê, clica e lê, clica e lê, clica e lê, e tipo, ela vai falar, eu tenho mais o que fazer. Então, assim, eu acho que não agrada nem um lado nem o outro. E eu vou falar uma coisa. Se esse jogo não tivesse Pokémon, não tivesse a roupagem, a skin de Pokémon, e fosse lançado
num jogo em flash no computador, não, assim, seria o mesmo jogo. Não precisa, não faz uso nenhum de nada do Switch. Não faz uso de, tipo, nenhum recurso, nenhuma funcionalidade do Switch. Poderiam ter sido, sei lá, mais criativos. Você pegava o Switch, sei lá. Tem um certo momento do jogo que você tem que tirar o pó, tirar. Tipo, ser um detetive mesmo. Tipo, tirar a terrinha de cima de tal coisa pra você ver o que tá acontecendo naquela tal coisa. Se tivessem usado, sei lá, um sensor de movimento do Switch, não sei como eles fariam isso, tipo, o Switch, essa parte só daria pra jogar com o console ligado na TV, enfim. Se tivessem usado, talvez fosse um pouquinho mais interessante, sabe? Se tivessem usado... O Switch tem muitos sensores e dá pra ser usado de diversas formas. Vibração. Até Mario Odyssey usou melhor as funcionalidades do Switch. Quando você chegava perto de uma Power Moon, o controle vibrava. Por que isso não foi usado aqui? Sabe? Por preguiça? Porque esse jogo estava sendo desenvolvido para outro console? Não sei. Assim, o Pikachu, durante a jornada dele, ele tem vários companheiros. Se cada companheiro usasse uma funcionalidade do Switch, eu acho que esse jogo seria 30% mais interessante para mim. Sabe? Porque como o Danilo falou, é só um botão e ler. Um botão e ler. Esse jogo se joga com 2 botões, um stick que movimenta o personagem e um botão que lê, só. Então, é realmente um jogo bem maçante e na época que a gente tá hoje em dia, é um jogo que é tedioso mesmo, sabe? Mas assim, vamos então dar um pouco de background, né? Até mesmo da série Detetive Pikachu. Pra quem tá, assim, não sabe de onde veio, de onde surgiu, acho que é importante a gente trazer isso hoje. Então, assim, o jogo foi desenvolvido pela Creatures Inc., que é uma parceira, uma empresa afiliada de Pokémon Company, uma das grandes, né, que estão aí no meio, junto com a Pokémon Company, a Nintendo, que tem no seu portfólio Pokémon Ranger, que é uma série super aclamada do DS, não é? Pois é. Que a gente até Exatamente. já chegou a falar, eu acho que no episódio lá do início do ano das nossas expectativas, que a gente queria o retorno de Pokémon Ranger. A gente tem a série Poképark, que foi lançado no Nintendo Wii, alguns jogos. Que também é bem aclamada. Eu nunca joguei, mas enfim. Pokémon Dream Radar. Tudo bem, não é lá aquelas coisas, mas foi um destaquezinho aí do 3DS. E a Creatures cuida do Pokémon TCG. Que assim, tipo, é só uma indústria bilionária. Então assim, a Creatures não é qualquer empresa, sabe, que tá lá fazendo Detetive Pikachu. E aí, um dos jogos, uma das coisas que ela desenvolve é o Detetive Pikachu. E a série como um todo, eu sinto que ela foi meio estranha ao longo do tempo, assim. Ela teve a sorte de ganhar uma continuação agora, mas ela teve uma construção estranha. Por quê? Ó, vou fazer aqui, eu tô pegando aqui na Bubapédia um breve histórico dessa série. Ela foi anunciada pela primeira vez em 2013, num documentário que estavam trabalhando num jogo que estavam pegando captura de movimento, que estavam trabalhando no modelo do Pikachu. Então, assim, em 2013, a gente ficou sabendo que eles estavam trabalhando num jogo aí, meio que Detetive Pikachu. O jogo só foi ser lançado no Japão em 2016, só que foi lançado diretamente na eShop, não saiu como mídia física. E só tinha os 3 primeiros capítulos do jogo. Isso pra mim já foi estranho, sabe? Sair só no Japão, 3 capítulos, era um jogo incompleto e só na eShop. Isso em 2016. Beleza. O jogo foi ganhar a sua versão completa, né? A continuidade ali dos capítulos em 2018. Ou seja, 2 anos depois. E aí, quando foi lançada essa parte final que completava o jogo foi removido da eShop japonesa e aí foi lançada a versão de mídia física pro 3DS, tanto no Japão quanto no resto do mundo. Então, assim, pra mim isso já foi estranho. O jogo chegar aqui 2 anos depois, ter um intervalo de 2 anos pro jogo ter a sua versão completa. Enfim, isso já foi estranho pra mim, 2018. Só que aí, e o jogo não teve vendas absurdas, assim. Até que, de acordo com os dados da Bubapédia, até 2021,
Eram 100 mil cópias que foi vendido. O que é muito pouco. Sim. É pouco, né? Muito, Assim, muito pouco pra franquia. sim, ó, no lançamento no Japão, a primeira semana foi 42 mil unidades, mas depois, assim, foi somando pouquinho. E em janeiro de 2021, tinha 103 mil cópias vendidas. Ou seja, bem assim, bem pouquinho. Só que, paralelo a isso, em 2019... dia 10 de maio de 2019, a gente teve o lançamento do live action, né, do Detetive Pikachu, do filme Detetive Pikachu, e que fez bastante sucesso, né? Tipo assim, foi super bem visto, o pessoal elogiou muito. E é super bem avaliado, né? Super bem avaliado, principalmente porque a gente vinha aí num histórico de live actions de animes e jogos muito mal feitos, então o Detetive Pikachu se destacou. Ainda em 2019... foi anunciado que teria uma continuação do jogo. E aí isso ficou no ar. Disso, Ficou no ar. Teve uma conferência de imprensa que eu acho que foi a mesma conferência que anunciou Pokémon Sleep, se eu não me engano. Sim, foi tá? essa mesma. Foi Né? essa mesma. Que daí 90% do que foi anunciado aí foi meio que abandonado. Daí Pokémon Sleep veio à luz do dia depois de um tempo e Detetive Pikachu Esse também. ano também, né, então. Aí o jogo foi é. anunciado em junho e foi lançado dia 6 de outubro. E aí uma das coisas, por exemplo, que a gente... Então assim, foram pelo menos aí 4 anos de desenvolvimento, bastante tempo até. Uma coisa que a gente estranhou foi a ausência de Pokémon de Paldeia, né? E aí meio que deu uma sensação que o jogo já tava meio datado, né? Tipo, propositalmente isso deveria ter sido lançado durante a 8ª geração, talvez. Mas Sim. não teve espaço, não sei. E aí chegou agora. Então assim, no máximo que a gente tem são os Pokémon de Galar, né? A gente tem um Applin, a gente tem o Darmanitan de Galar, enfim. Mas não muita coisa também, né? E aí o jogo chega... Isso que eu ia falar. Nem E o muita jogo... coisa também. E o jogo não chega nem a preço cheio, né? Então não é um jogo assim que é um AAA, assim, que teve, nossa, um super investimento. Foi um jogo que foi lançado com um valor menor. E é isso. E meio que já caiu um pouco no esquecimento, né, Vinícius? Assim, não tem muita gente falando do jogo, né? Você sente isso que já meio que apagou? Já apagou completamente. Já tava apagado. E o que tava apagado apagou mais ainda. Por quê? No dia do lançamento, nem a gente lembrava que ia ser lançado esse jogo. Eu, pelo menos, lançou, eu nem me toquei que tinha sido lançado. E eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, falando nem bem, nem mal, nada desse jogo. Nada mesmo, nada mesmo. Não vi ninguém reclamando, falando que o jogo é ruim. Não vi ninguém elogiando, falando que o jogo é bom. Eu vi reclamando. Eu não vi ninguém, pelo menos no meu círculo social e da internet, eu não vi ninguém falando desse jogo. Que é meio estranho, porque eu conheço bastante gente que tem Switch, então... Eventualmente alguém ia ter comprado esse jogo, enfim, é meio estranho. É porque esse Mas ano... eu fiquei... Desculpa, pode não, falar. Eu só ia falar assim, que esse ano foi lançado muitos jogos grandes, né, da Nintendo. Ah, sim. Então, assim, Exatamente. o pessoal não tava muito com olhar pra esses jogos menores, né? Exato, ficou meio na sombra. E é um jogo que você olha e pensa, tinha necessidade, porque meio que o filme contou toda a história que dava pra ser contada. Meio que... Porque, assim, o primeiro jogo é uma história, o filme meio que conta a história desse primeiro jogo e dá uma finalização pra história desse jogo. E esse Returns aí, Returns por quê? Qual o motivo? Qual é... Sabe, é um jogo que, sei lá, parece que foi encaixado. E como o Danilo falou, tem Pokémon até Galar e, sabe, pelo menos não fizeram um jogo pra promover o jogo, a região mais nova, sabe? É uma coisa que é bem confusa. Essa linha do tempo é muito confusa, porque lá quando anunciaram que esse jogo ia ser lançado lá em 2019, eles anunciaram que já existia o jogo e que o nome do jogo estava para ser definido ainda, etc. Mas assim, 2019 até hoje, foi isso que eles conseguiram fazer? Então, eu acho que esse jogo tava que engavetado. Tipo assim, em alguma hora a gente vai ter que sei. lançar isso aqui. Não é possível. Será que foi lavagem de dinheiro? Não sei. Não faz sentido. Assim, será que gastaram dinheiro e falaram, putz,
a gente gastou, perdeu o timing de lançar e agora a Mas, gente vai ó, ter que lançar, porque tem que recuperar o dinheiro. Alguma coisa tem que fazer, né? Mas ó, É muito estranho. tô resgatando aqui no universo Nintendo o ranking de venda de jogos no Japão, né? Pra pegar o lançamento aí do jogo. Olha, ele fez uma estreia melhor do que o seu antecessor. Talvez pelo efeito Switch, né? O Nintendo Switch muito popular. Porque, por exemplo, na semana de lançamento. Eu acho que foi o efeito? Ah, Eu acho que o efeito foi o filme, mas enfim. pode ser. Porque, ó, lá em 2018, quando ele foi lançado, ele ficou em quarto lugar no ranking com 42 mil unidades vendidas. Agora, a continuação, né, no primeiro ranking aí de 2 a 8 de outubro, que pegou o primeiro fim de semana, a gente teve o Detetive Pikachu Returns em primeiro lugar, com 85.639 unidades vendidas. Bastante, né? Bastante, assim. E quais eram os competidores? Olha, de jogos novos, a gente tinha um Jinsei Game for Nintendo Switch, que eu acho que saiu só lá no Japão em segundo lugar, com 30 mil unidades. A gente teve o lançamento de Assassin's Creed Mirage, que vendeu 20 mil unidades no Japão. Só que a gente tem aqui no ranking em quarto lugar Pikmin, com 14 mil. A gente tem Mario Kart 8, que é sempre. Mas daqui já não era lançamento, né? Já fazia não era lançamento, mas estava aqui no top 10. E a gente teve Pokémon Scarlet e Violet por conta da DLC Parte 1. Isso foi na primeira semana de lançamento. Agora, Sim. se a gente pegar aqui ranking de vendas no Japão, segunda semana, Detetive Pikachu permaneceu em primeiro lugar. Só que agora com 16 mil unidades vendidas, bem perto de Pikmin, que foi 14 mil. Então, assim, já caiu bastante, mas atingiu as 100 mil cópias vendidas. E ficou em primeiro lugar. Só que aí, na outra semana, a gente teve o lançamento de Mario Wonder. Só Mario Bros. Wonder, né? Tipo, só. E Marvel Spider-Man 2. E aí, tipo, aí já tem uma também queda... foi um grande lançamento, né? E o Sonic. E aí já teve uma queda absurda, tanto que no ranking da semana de 16 a 22 de outubro, ele ficou em 8º lugar, abaixo de Scarlet Violet, que tinha ficado em 6º. Mas olha, gente, que dó de Sonic, né? Porque Sonic na semana de lançamento vendeu 4 mil unidades no Japão. Detetive Pikachu ainda vendeu mais que o Sonic. Injusto, eu exijo recontagem de votos. A gente jogou Sonic na BGS e não é um jogo ruim, hein? Dizem que é um jogo curto, né? Mas enfim, no Japão... não é um jogo ruim. Que triste, coitadinho do Sonic. Pois é. E aí, se depois Enfim, a gente pegar ainda o quarto, né? Que é de 23 a 29 de outubro, ou seja, a última semana do mês de lançamento, ele já não tá mais no ranking do top 10. E aí ele some e desaparece. 3 semanas. 3 semanas. Muito fraco, né? Muito fraco. Eu já até dei minha opinião já do jogo, mas do que se trata a história de Detetive Pikachu? Vamos ver, a história é boa, pelo menos? Vamos lá. O jogo começa... Então, assim, como a gente falou, o primeiro jogo ele não conclui a história, né? Ele deixa a história em aberto. Eu não joguei o primeiro jogo, tá? Então, assim, a minha referência que eu tinha pra jogar Detetive Pikachu Returns era o filme. Então, era assim, a minha referência era essa. Tanto que eu até comento na análise que eu acho que seria necessário, assim, entender o primeiro jogo, mas o filme acaba cumprindo até que bem esse papel, né? De entender. Porque no primeiro jogo a gente sabe que teve um problema aí com o incidente, com o R, né? Que mostra no filme, que controla os Pokémon, enfim... Tem o Mewtwo e tudo mais. E a gente tem aí o Detetive Pikachu, que é capaz de falar com o Tim. E ninguém sabe onde o pai do Tim tá, né? Que o pai dele desapareceu, o Harry desapareceu. E no primeiro jogo a gente não concluiu essa história. A única coisa que a gente tem como conclusão no primeiro jogo é que o Tim e o Pikachu conseguem resolver o incidente com o R e trazer a paz de volta para Rhyme City. Então é isso que a gente tem no primeiro jogo. Tanto que o segundo jogo meio que começa quase que imediatamente. Não, ele fala que foi 2 anos depois. Foi 2 anos depois. Sim.
né? E eles estão recebendo medalhas, né? Por ter trazido a segurança pra Rhyme City. Eles estão recebendo do prefeito, do Howard Myers. E do nada eles são atacados, né? Por um Corviknight. E você até tinha falado, né? Que quando você viu aquele Corviknight, você já achou que tinha alguma coisa estranha, né? Sim, porque quando chega o Corviknight, você tem alguns... Assim, o jogo talvez seja bem animado, talvez dê um abraço a torcer. Porque a movimentação dos Pokémon é muito bem feita. E em certo momento você consegue ver uma coisa atrás, nas costas do Corviknight, etc. Naquele momento você já pensa, nossa, o que será que é isso? Será que esse é o problema? É isso que tá causando o Corviknight ficar desse jeito e atacar todo mundo? Uhum. E daí aí que começa, aí que dá o pontapé inicial pra história, né? Porque daí o Detetive Pikachu vai investigar isso daí. E nesse momento que o prefeito tá dando a medalha pro Detetive Pikachu e pro Tim, a filha do prefeito aparece também. Porque a Rachel, né? Exatamente. Essa medalha é pra comemorar a integração de Pokémon com a sociedade ali, com a cidade de Rhyme City. É pra comemorar essa amizade entre os Pokémon e as pessoas. Porque depois do incidente do incidente R, todo mundo ficou meio abalado e não confiava mais nos Pokémon e etc. Então, pra erguer a moral aí dessa amizade Pokémon e pessoas, o prefeito tava fazendo isso. Sim. Bom, passando essa parte inicial, eu já achei aqui um pouquinho estranho que a gente cai no primeiro caso, mas não é muito bem assim direcionado, sabe? Basicamente não a gente... Não é muito linkado, né? Não é muito linkado. Passando essa parte introdutória do jogo, a gente cai no primeiro caso, né? Que é pra investigar o sumiço da Aurora Drop, que é uma joia muito preciosa, né? De uma mansão, foi roubada de uma mansão que tem ali em Rhyme City. E o seu primeiro caso é justamente descobrir quem roubou a Aurora Drop, né? O que aconteceu ali, quem é o suspeito, o que aconteceu. E ali a gente tem o nosso primeiro caso, né? A gente começa a conversar com o pessoal da mansão, a gente tem uma área externa ali que tem um jardim. E qual que é a lógica do jogo? Como a gente tem o Tim e o Pikachu e eles são capazes de conversar, né, um com o outro de forma tranquila e ninguém sabe disso, a ideia é que o Tim converse com os humanos, o Pikachu converse com os Pokémon e com isso eles vão unir as evidências do que cada um coletar para chegar na solução do caso. Mas assim, o que acontece é que para resolver esse caso especificamente, você não tem tanta liberdade. Uma coisa que eu até coloco na análise lá, que eu senti muita falta nesse jogo, é de liberdade, assim, de você construir a sua própria história dentro de uma história que o jogo quer te guiar. Por quê? A todo momento o jogo te direciona com quem você tem que falar, né? Agora vai lá e fale com esse, ou vai lá e fale com aquele. E tá sempre aquelas exclamações, né? Tipo, olha, aqui converse com esse, vai até ali, vai e volta. Então o jogo acaba te guiando muito, assim, no caminho que você tem que fazer. E não é só aqui, né? Eu senti isso, assim, no jogo como um todo. É muito guiado, tipo, não tem muito pra onde correr. O jogo, por exemplo... O jogo pega na sua mão, basicamente. Pega na sua mão. E você, explicando assim pro pessoal, né, Vinícius, quem não jogou e tá tentando imaginar. A gente tem uma Rhyme City... que não é tipo igual a gente tem Scarlet e Violet, que é um mundo aberto, você anda por ali, enfim. Ou nos jogos tradicionais que a gente tinha anteriormente. É quase que um 2D com um pouquinho de 3D ali, com uma profundidade. Mas é muito pequeno, né? Sim, muito pequena e muito limitada. Muito limitada. Porque assim, o jogo pega tanto na sua mão que você para na área inicial, depois que acontece o evento com o Corviknight. E depois você é direcionado a essa mansão e você pode sair dessa mansão e voltar para a área inicial. Mas você não pode desbravar o resto da cidade. Não. Então, nesse momento você fica limitado a 2 ambientes. Depois, quando acaba o caso da mansão, você não pode mais entrar na mansão.
Que eu achei nada a ver. É meio que estranho, sabe? É muito nada a ver. E o jogo pega muito na sua mão, quando você fica meio assim, quando você para de mexer o personagem, quando você para de mexer o Tim, o Pikachu inclusive fala, você quer uma ajuda? Daí ele te dá uma dica do que fazer. Sim. Então, assim, é muito mastigado. E eu falei pro Danilo até, inclusive, lembra aqueles jogos de computador que tinha, sei lá, IG Jogos, UOL Jogos, etc, que era um point and click? Você, tipo, tinha a cena e você apontava e clicava e sabe? Esse jogo é uma Dora Aventureira na forma de videogame. É assim, onde está a minha mochila? Daí tá do lado do Pikachu, você tem que apontar e clicar. É basicamente isso, é muito mastigado. Aí, assim, nessa primeira missão, você encontra um cientista ali no jardim, que é o Charles Merlock, que faz ali um exame no Pikachu rápido. Eu achei engraçado, ele fala que o Pikachu tá com triglicérides alto. Assim, eu achei... Sim. E o Pikachu ficou com a maior cara de assustado, assim, do que você tá falando? Achei engraçado isso. E aí, tipo, ele passa e tal, e assim, né, Vinícius, só pra gente encurtar, pra não falar tanto, a gente tem a primeira experiência com um parceiro, né, que o Pikachu tem, que a gente tem nesse jogo alguns Pokémon parceiro que vai dar alguma habilidade pra resolver o caso. Nessa primeira missão é o Growlithe, que é capaz de sentir cheiro, né, então ele te guia, mas assim, o jogo vai mostrando o caminho que você tem que fazer também, né, então assim, é meio que só andar com o Growlithe no caminho que o jogo tá indicando. Mas no final dessa missão, a gente descobre lá que quem roubou foi o Larry Turner. Ele usou o Cramoran dele pra esconder a joia. E aí, quando o caso é resolvido, que o Cramoran vai cuspir a joia, acontece o primeiro ali, plot twist talvez, não sei. Que é algo assim, ele ia devolver e tal, foi encontrado culpado. Só que do nada, o Cramoran revela ali que tem um cubo preso nele, né? Que tá controlando ele. E ele pega a joia de novo e vai embora. Leva a joia embora. É isso, não é? Sim, exatamente esse ponto. Porque assim, no primeiro momento a gente acha que é o mordomo que roubou a joia. Porque era ele que tinha acesso. Depois a gente descobre que foi esse cara aí que tinha o Cramoran. E a gente vai juntando as informações, uma coisa da jogabilidade. A gente vai... por mais que seja óbvio, o seu personagem não sabe. Isso que é uma coisa bem chata do jogo. Por mais que seja óbvio, por mais que seja lógico alguma coisa, por mais que você possa deduzir isso, o jogo precisa que você vá lá e vê. Por exemplo, em certo momento a gente acha uma pena azul. O jogo não te dá liberdade de pensar o que é essa pena azul. Ele vai fazer você, sei lá, encontrar o Cramoran e ver que a pena é do Cramoran. Sim, então, tem o Ducklett também, você né? Você acha algo... Exato, você tem o Ducklett. Daí você pensa assim, você acha em certo momento algodão. E você vê cotonismo. Cotonismo que tinha no jogo? Nem lembro. Não, o Insicot. É um Insicot. Daí... Você vê o Insicot antes de entrar na mansão, e lá na mansão você encontra algodão. O seu personagem, você percebeu que aquele algodão é de um Insicot. O seu personagem tem que ir lá, ver o Insicot, conversar 4 diálogos com o Insicot, pra daí ele fazer a associação. E daí, tem a hora da dedução, que é a hora que o Pikachu meio que resolve o caso. Start deducing. Ele fala assim. Exatamente. E você pode juntar, assim, você não precisa, você não pode deduzir com 2 informações que você acha. Tem que ter todas. Tem que achar todas. E assim, o jogo pega tanto na sua mão que ele te dá, sei lá, 4 opções. Você pegou todas as pistas e juntou 4 deduções diferentes. E assim, primeiro que é uma coisa ridícula as deduções, né? Tipo, quem roubou a joia? O Insicot, sei lá, o Insicot usou o algodão dele, né? É uma coisa muito óbvia. Mas eu cheguei a errar alguma, viu? Jura? Não, exato. São coisas óbvias, mas se você erra, o jogo fala, não, vamos fazer de novo. Tente de novo. Pô,
Então, é isso que eu Então, falei. assim, Você não precisa ter nenhum compromisso com o jogo, viu? Porque assim, ele não é punitivo, sabe? É igual você falou, não, olha, não é isso, tente de novo. Ou seja, é só clicar na próxima opção e ver se vai dar certo. Você, no fim, Vinícius, você não exatamente. precisa nem ter lido nada, porque assim, é só tentativa e erro e tá tudo certo. Né? Então, Exatamente. também não. Ó, se você quiser jogar esse jogo e não souber inglês, vai fundo, porque é só você clicar todas as coisas que tem um balãozinho na cabeça, É. que tem a exclamaçãozinha, e quando chegar na hora da dedução, você vai em um por um, uma hora você vai acertar. Sim. Isso Você vê que o jogo não é um jogo, Não, é muito complicado. e eu achei muito assim absurdo que a última prova, né, a última provinha lá que tem, porque assim, tem esse start deduce, né, o momento de deduzir, mas também no final do capítulo tem sempre um momento que tem tipo uma prova final, né, pra ver se você entendeu todas as pistas corretamente. No último capítulo, né, da história, se eu não me engano, eram 5 perguntas. Das 5 perguntas, eu acho que 4 era a primeira alternativa que era correta. Ou seja, assim, se você clicasse na primeira, já tava certo. Eu acho que era só uma que não era a primeira. Eu fiquei assim, gente, mas tem que ser todas as primeiras, assim, pra pessoa ir meio que no automático mesmo e não se importar. Então é umas coisas estranhas, assim, né? Estranho. Mas enfim, né? Enfim. Sim, é uma dedução que não é uma dedução no final. É muito. Se o jogo deixasse você pegar, tipo, 2 pistas e você fizesse uma dedução. Assim, se o sistema de dedução fosse diferente, talvez fosse melhor. Talvez fosse até interessante, sabe? O jogo, sei lá, pregar peças em você, dar falsos positivos e você fosse basicamente um detetive de verdade, no fim das contas, talvez fosse bem mais interessante. E você falou, inclusive, da Growlite, que a gente vira parceiro nessa parte do jogo. Eu acabei de falar de usar melhor as funcionalidades do Switch. Imagina se, ao invés de mostrar na tela, ao invés de mostrar a fumacinha na tela para o Growlite seguir, a gente pudesse vibrar o Joy-Con com intensidades diferentes. Igual por exemplo, no Mario Odyssey. No Mario Odyssey, para você encontrar uma lua enterrada, o controle vibra de forma diferente. Quanto mais perto, mais forte ele vibra. Quanto mais longe, menos ele vibra. E se ao invés de seguir a fumaça, vibrasse, assim, sei lá, não fosse o Growlite, fosse outro Pokémon, e vibrasse o controle? O Joy-Con até, assim, sem ter alto-falante, só pela vibração, pelo controle de vibração, o Joy-Con consegue emitir sons. Eu vi isso sendo usado no Mario Wonder. E o Joy-Con, sem ter alto-falantes, só com a vibração do Joy-Con, ele consegue emitir diferentes notas musicais. Nossa. Sabe, por que isso não é usado, sabe? E a Creatures, se eu não me engano, a Creatures desenvolveu alguns jogos do Kirby, por exemplo. Assim, então eles têm conhecimento. Será que... Por que não foi usado, sabe? Eu senti, Então, assim, muito falta de formas mais divertidas de explorar o jogo, né? Porque assim, tudo Sim. bem, tem gente que fala assim, é um jogo cinemático, é um estilo de jogo, né? Esse é o estilo do jogo. Ele tem uma história que você vai lendo os diálogos, vai passando pelas cutscenes, que vai construindo, até chegar no final. É como se fosse um filme quebrado em partes e você tá jogando esse filme. É o estilo do jogo. Tá, mas não fica interessante pra te prender ali, né? É igual assim, os momentos que era um pouco mais divertido pra você explorar era quando você tava com esse parceiro. Porque assim, por mais que era simples o que tinha que fazer, né? O Darmanitan tinha, sei lá, quebrava. O Pangoro você empurrava. Que tinha alguns puzzles ali pra você resolver. Mas assim, era o único momento que quebrava aquela gameplay monótona e que você fazia algo diferente, né? Porque assim, o jogo não tem combate, o jogo não tem... Tem até alguns momentos que ali tem um combatezinho. Mas assim, qual que é o combate? Você apertar o A e ficar segurando. Tipo, apertando o A pra concluir aquele ataque.
Então é muito assim, sem graça o que o jogo te permite ele fazer naquele mundo, né? Não tem forma, não tem graça você explorar aquilo. Sim. É complicado, mas assim, o que te prende ali, meio que, talvez no nosso caso, a necessidade de concluir o jogo, mas você meio que quer entender por que aquela joia foi roubada e assim, por que alguém levou ela embora, né? Porque assim, tem um fio condutor, apesar de ter os capítulos, tem algo que vai conectando e tudo mais, tem algumas coisas interessantes. A gente até destacou na análise, a relação entre o Tim e o Pikachu, eu acho que funciona muito bem, a relação dos dois. A relação com a Rachel eu já não sei se funciona muito bem, não. Porque assim, uma coisa que me incomoda nesse jogo é a expressão dos personagens. É muito ruim. Então assim, tem momentos que eles estão falando com a Rachel, ou a Rachel tá participando ali do momento, e é um momento tenso, e ela tá com aquele sorriso no rosto. E eu fico assim, gente, não muda a cara dela. Ou quando eles estavam encontrando... E ainda esse jogo foi usado a captura de movimentos, né? O que não justifica o sorriso ainda. Então, aí, por exemplo, quando eles estão, né, nesse segundo capítulo, que eles vão encontrar um cara que sabe de pedras e tudo mais, que eles vão lá nas ruínas. Nossa, a hora que eles encontram esse cara, eu fiquei assim... o Trevor Gordon. Eu achei um absurdo as expressões dele. Porque eram muito ruins. Sim. Eram muito ruins. Era muito travado. Em certos momentos, até o Pikachu que tem as melhores expressões desse jogo, até ele quebra um limiar de naturalidade, sabe? Ele quebra ali ele passa da linha da naturalidade, passa a ficar meio estranho, meio creepy, até meio... Sei lá, meio incômodo. Pelo menos eu senti. Pelas expressões dele, eu acho que as expressões não condizem com a forma do corpo dele, a forma do rosto dele. Então, em certos momentos que o Pikachu, onde ele é mais expressivo, ele é o personagem mais expressivo do jogo, em certos momentos essas expressões meio que me deixavam meio desconfortável até, sabe? E que é meio estranho. Então, as expressões da mãe são muito ruins. E da irmã dele, né? Porque nesse jogo a gente descobre que ele não tinha só um pai, que ele tinha uma mãe e uma irmã. E assim, até é engraçado que no começo do jogo, a hora que vai apresentar a irmã dele, eles fazem um trocadilho ali, uma brincadeira com o filme, né? Porque no filme ele não tem mãe nem irmã. E aí eles citam o filme, né? Falam assim, tem umas outras leituras, né? Eles falam assim que fizeram até um filme do caso do caso do R e o Pikachu e o Tim. Daí a irmã do Tim até falando, mas eu nem apareço nesse filme, eu e a mamãe nem aparecemos nesse filme. Assim, eu vou dizer que talvez esse seja o ponto alto do jogo. Talvez seja, assim, uma ceninha de 30 segundos seja o ponto alto do jogo e assim, bem no começo. Nossa, então, mas você sabe esse negócio de expressão, uma coisa que realmente me assustou quando eu vi, foi a parte que eles param pra assistir a TV na casa. Sabe que tem uma mulher lá apresentando, que vai falar as coisas que aconteceram? Sim. São partes bem pontuais que isso acontece. Mas, nossa, era muito feio a parte da apresentação. Era muito, muito ruim. Eu sei que era uma tela de TV que eles estavam vendo, mas, nossa, era muito mal feito. Era muito mal feito. E assim, se vier alguém e falar que esse jogo tem níveis gráficos de um jogo de PS2, PS3... infelizmente eu tenho que concordar. Porque me lembrou muito um GTA. Assim, a forma como os personagens se movem e se expressam. Me lembrou bastante um GTA. Sabe o GTA? Não sei qual que é o GTA que é, mas o GTA do PlayStation 2 me lembrou muito. Nossa. Acho que é San Andreas. Me lembrou muito. Porque assim, não tem muita expressão. Quando tem expressão, a expressão fica uma expressão esquisita, porque fica uma expressão meio vazia, meio sem alma até. O Pikachu, inclusive, quando ele se expressa melhor, em certos momentos ele levanta a mãozinha dele e fala como que ele fala? Que é quando ele deduz o caso. A Bolt of Brilliance, não é? Exatamente. Não sei o que lá de... ele fala lá aquele... Brilliance. Ele fala essa e alguma outra frase, que eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, quando ele fala isso, que dá um foco na cara dele, assim, no rosto do Pikachu,
é meio estranho. Sei lá, não sei se a captura de movimentos desse jogo foi feita, se fizeram uma captura de movimento e tentaram replicar o resto. É muito estranho. Muito estranho mesmo. Ó, tô pesquisando aqui a frase, mas parece que quando ele tem um flash de inspiração enquanto está trabalhando um caso, ele costuma declarar a bolt of brilliance. E ele também fala, I'm not just a detective, I'm a great detective. Isso enfim, assim, são expressões meio estranhas. E assim, o jogo que já é maçante tem 5 missões, né? 5, no fim das contas, né? Contando a última. Então, são 6 com o prólogo. 6 com o prólogo. Mas assim, as missões principais são 5. A primeira é a da joia roubada. Depois eles vão pra algumas ruínas, e nas ruínas eles têm que encontrar um especialista em pedras. O especialista ele tem um assistente, o assistente tem um mantilex, né? E essas ruínas são... Assim, a ruína é muito maçante mesmo. Porque... E vem, e vai, e pega a fruta, volta a fruta, e tem... Chatíssimo. Muito chatinho. E daí tem... certo momento o Pikachu é preso, porque... Daí essa é a próxima missão, onde o Pikachu é preso porque... Por que mesmo que ele é preso? É porque na estátua que tem na fonte da cidade, tem um vídeo, imagens que descobrem que é um Pikachu destruindo ela, né? Então assim, quando eles resolvem o caso de Fabled Aurora, eles voltam pra cidade, meio que no dia seguinte o Pikachu é detido porque fala que ele foi o culpado. E aí começa a investigação. Não, mas o Pikachu tava tomando café na hora. E aí vai todo um desenrolar dessa história pra descobrir que o Pikachu não era culpado. Sim. Porque o Will Butler, que é, na verdade, o chefe do serviço de proteção aos Pokémon, que foi criado justamente depois do incidente R, ele tava recebendo dinheiro pra prender os Pokémon da cidade. E esses Pokémon da cidade seriam usados para propósitos de uma organização do mal que foi criada ali, que chama Unitas. E na verdade ele estava usando o dito dele, né? Que se transformava nos Pokémon e aí meio que incriminava eles, né? Então essa história é meio à parte, assim, né? Porque meio que tá aí incriminando os Pokémon da cidade. Mas na verdade essa missão ela serve para apresentar Unitas, né? Para falar um pouco mais desses cubos de controle, né? Dos Pokémon, que tá controlando os Pokémon. Exatamente. E assim, talvez essa seja a missão mais longa do jogo, porque você tem que jogar tanto com o Tim quanto com o Pikachu. Com o Pikachu você joga dentro ali da prisão onde ele tá, interage com outros Pokémon. E com o Tim você tenta andar um pouco mais pela cidade, novamente, muito limitado. Você tem lugares específicos que o jogo fala, você só pode ficar aqui, hein? E assim, não tem muito o que você explorar naquela área. Então assim, se você pegar o Tim, dar uma voltinha com ele e ter uma exclamação ali, pronto, você foi ali, viu o que tinha ali, resolveu o problema, sabe? Então, é bem limitado, o jogo não te dá essa liberdade de você ir para outras áreas. E a parte mais demorada, mais longa e mais demorada por conta disso, que tem... Primeiro você tem que fazer com o Pikachu as coisas, depois você tem que fazer com o Tim as coisas, e assim, no fim das contas o Pikachu consegue provar a inocência dele, incriminando o oficial lá, e todos os Pokémon que ele fez amizade ali que estavam presos são libertos. Não, assim, eu achei bacana que, tipo assim, ele só consegue provar... Tipo, ele foge da prisão, né? Tipo assim, ele tem todo um esquema ali, tipo, do submundo ali, do crime, que, tipo, ele é capaz de fugir da prisão. Eu achei uma coisa, assim, bem engraçada essa parte, sabe? Que não foi algo assim, que se fosse naturalmente, ele não conseguiria. Porque ele teve que entrar na sala do Butler, escondido, fuçar nos arquivos dele... pra pegar evidência, depois ele teve que fugir pra apresentar por que ele não era o culpado. Então eu achei uma coisa assim, super, sabe, tipo, agindo aí contra a normalidade, sabe, a segurança de uma prisão. Eu achei isso engraçado. Pois é.
A prisão também não tinha controle nenhum, né? Não inclusive, tinha. Exatamente, não tinha ninguém. Ninguém tava tomando conta dos Pokémon. É porque você usava o Inclusive, Luxray, né, pra, tipo, andar ali, meio que ver onde os seguranças estavam, pra passar por eles sem ser Sim. percebido. Sei lá, era o propósito. Inclusive, esse é um puzzle que... Ai, eu odeio tanto esse tipo de puzzle. Assim, eu odeio de coração esse tipo de puzzle. E ele aparece com certa frequência aqui nesse jogo. Aham. Que é você se esconder e daí o seu inimigo vai, em certo momento vai virar e você tem que sair do campo de visão dele. A gente viu isso na missão anterior, que era nas Do ruínas, Darmanitan. que a gente tinha que fugir do Darmanitan. Que inclusive o Darmanitan eventualmente vira nosso parceiro. Sim. E aqui na penitenciária, na prisão aqui, na delegacia, não sei, a gente também tem que fazer isso. Que daí a gente pega o Luxray por algum motivo consegue enxergar através da parede. Não me explique a ciência por trás disso, porque não faz sentido. E daí você tem que fugir dos policiais. Outra coisa que é muito estranho, as expressões, as movimentações e as orientações que os policiais ficam. Isso me incomodou demais. Assim, demais. Eles não andam organicamente, os policiais, porque assim, é uma penitenciária, daí tem como se fosse um labirinto na penitenciária. Tem, tipo, prateleiras de evidências e etc. E os policiais ficam dando voltas em círculos. Eventualmente eles param de frente com a parede assim e ficam parados. Daí você tem que passar por trás deles. Mano, vamos pelo menos colocar uma movimentação orgânica de, tipo, ele indo de um lugar pro outro, sabe? Vamos tentar minimamente fazer alguma coisa normal. E daí o policial fica andando. Daí em certo momento... tem uma máquina de refrigerante que tá aberta, assim, sabe aquelas máquinas que derrubam, se você coloca a nota e sai o refrigerante? Uhum. Uma máquina daquelas aberta, assim, e daí você tem que se esconder atrás dela, sabe? E o policial muito burro, e daí o policial, se você chega do lado dele, ele te vê, assim, muito chato esse tipo de puzzle. Nossa, eu acho isso muito, muito tedioso, não é nada emocionante. Sei lá, se acham que é emocionante. Viu? Eu tava lembrando, no capítulo final tem outro puzzle que é exatamente igual a essa ideia, que é com o Dusknoir. Lembra? No final, que Exato. tem uma área com o Dusknoir que você tem que exatamente esquivar dele. É a mesma ideia. Isso é muito chato. Inclusive, eu acho que é um padrão da Creatures, porque, se eu não me engano, em algum Pokémon Ranger você tem que fazer a mesma coisa, só que daí eu acho que é com Dusclops. Você tem que se esconder de um Dusclops. Mas assim, é um puzzle muito chato, gente. Eu acho esse tipo de puzzle insuportável. Bom, vamos lá então. Assim, eu ia falar que uma coisa que eu não entendi nesse jogo, eventualmente você também vai entender. Aqui na prisão, a gente tem vários Pokémon que estão presos também, além do Pikachu. Tem um Sableye, tem tem um Inteleon, tem um Hypard, tem um Inteleon, tem um Dedenne, Luxray, tem o Luxray também. Beleza. Uhum. E tem um Pangoro. Sim. Beleza, guarda essa informação. Tinha um Pangoro preso com o Pikachu. Ponto. Esse Pangoro a gente nem interage com ele direito. Beleza. Agora a gente passa pra próxima missão. O Pikachu já provou a inocência dele, etc, etc. Daí a gente passa pra próxima missão, que é a missão na Floresta de Bambu. Uhum. Certo? Sim, porque o que acontece? Deixa eu só fazer como que linka pro Bambu. Eles descobrem em um dos arquivos do Butler que tem uma foto que tem um target, né, assim, mirando a Jéssica. E a Jéssica era da equipe que trabalhava no laboratório, no Pokémon, no Unitas Lab, que foi do primeiro jogo. E aí eles ficam preocupados com ela. A Rachel fala que a Jéssica trabalhava com a mãe dela na pesquisa, né, que foi roubada. Então assim, eles vão atrás da Jéssica, que trabalha agora lá no Bamboo Burrow, não é algo assim? Tô seguindo aqui. Isso, se eu não me engano, a família dela tem um comércio lá perto dessa floresta de Bambu. Acho que o vô dela. Uma pizzaria. Pizzaria, exatamente. Só que daí, chegando lá, a gente tenta entrar nessa... também é uma cidade
linear, tem, sei lá, 3, 4 casas, 5 pessoas pra você interagir, sei lá, 3, 4 Pokémon também pra você interagir, e a floresta de bambu pra você entrar. Beleza. Você não consegue entrar nessa floresta de bambu e você é apresentado com um flashback. Meio que o Pikachu entra num transe ali e você é inserido num flashback e daí fica tudo meio em tons... E não era o primeiro, né? Mais... não era o primeiro. Né? A gente já teve outros flashbacks. Isso, o Pikachu já tava desmaiando. E assim, ninguém tava Isso. entendendo porque cada vez que ele desmaiava, ele tinha memórias que ele via do Harry. Por exemplo, tem o flashback que mostra o Harry pedindo divórcio da esposa. E tipo, ele fica sem entender quando ele acorda, né? E é até que a gente chega aí o flashback se desenrola um pouco mais. Esse flashback aqui ele é um pouco mais intenso, porque nesse flashback... Ó, detalhe, esse flashback que o Pikachu está tendo, ele mostra o Harry e a gente consegue controlar o Harry. Sim. Enfim, daí o Harry tá ali naquela cidade que pelo jeito não mudou nada. Que é o pai do Tim, né? Cidade. Pra quem esqueceu. É isso, exatamente. O Harry que é o pai do Tim. A gente consegue controlar o Harry, você consegue andar por essa cidade que não mudou nada. A cidade também desinteressante há alguns anos atrás, pelo jeito. Quase as mesmas pessoas pra você conversar, beleza. E daí qual é o plot dessa memória? O plot é que tinha um Pancham machucado nessa floresta de bambu e tinha um Pikachu que estava defendendo esse Pancham, achando que o Harry ia machucar esse Pancham. Daí o Harry tenta ajudar o Pancham e etc. O Pikachu tenta defender. Enfim, daí desenrola que a gente tem que ficar andando por essa floresta. Nem lembro o que a gente vai fazer na floresta. Por que a gente vai... a gente vai achar alguma coisa pra curar o Pancham, porque o Pancham tá machucado. Daí você anda nessa floresta e, enfim, você consegue achar uma Nanabi Berry, se eu não me engano, que cura a paralisia do Pancham. Beleza. A gente volta lá, entrega a Nanabi Berry pro Pancham, só que daí, eventualmente, a gente tem que ir mais fundo na floresta. E daí o Pikachu acompanha a gente. A gente como Harry, o Pikachu acompanha a gente. Daí a gente é atacado por um Lairon que tá assim, tem duas pessoas ali conversando e tem um Lairon do lado delas. Daí, quando o Harry com o Pikachu chega, essas pessoas saem correndo e atiçam, e fazem o Lairon ir na direção do Harry e do Pikachu. Daí, nesse momento, a gente volta pra realidade. Daí teve o Pikachu, teve uma memória. E nessa memória tinha meio que a visão do Harry. Daí a gente já começa a entender, quem assistiu o filme já tá na cara o que é essa memória, né? Sim. E daí é uma coisa que bem interessante. Daí eu vou dar o braço a torcer e vou colocar como ponto positivo desse jogo. Essa memória que a gente visitou, obviamente, é no passado. Então, algumas coisas que a gente viu com o Harry, elas mudaram agora que a gente vai ver com o Tim. Por exemplo, tinha uma Rapini na memória com o Harry. Agora ela já é uma Chansey. Tinha um Hoot na memória com o Harry. Agora ele já é um Noctowl. E daí, a gente encontra aquele Pancham, ele já é um Pangoro. E daí o Pikachu percebe que aquele Pancham virou um Pangoro. Daí eu fiquei na dúvida enquanto eu tava jogando. Esse Pangoro que tá aqui é o mesmo Pangoro que a gente tava preso junto? O Pikachu, quando foi preso ali, não reparou. Porque nessa missão do bambu, o Pangoro percebe que o Pikachu é aquele Pikachu que protegeu ele antigamente. Protegeu, enfim, e interagiu com o Harry. Ele, enquanto a gente tava preso, não se tocou que aquele Pikachu era aquele Pikachu? Não sei, não faz sentido. Não. Eu fiquei com dúvida enquanto eu jogava. Ou não era o mesmo... Não, era o mesmo Pangoro. É o mesmo, porque, por exemplo, Então. eu tô até seguindo aqui a história que tem explicada na Bulbapedia. E aí ele fala, agora o Pikachu se lembra que, na verdade, o Pangoro era o seu antigo amigo Pancham que vivia na floresta. Então, isso que eu achei muito estranho. A linha narrativa, daí, tipo, não é um furo, eu fiquei muito perplexo quando eu tava jogando. Você entendeu? Porque a gente foi preso com o Pangoro e agora
Agora, depois a gente, sabe, não faz sentido. O porquê? É justificável o Pikachu perder a memória e não lembrar que aquele Pangoro é o Pangoro. Mas o Pangoro não reconhecer o Pikachu é muito estranho, sabe? Às vezes não reconheceu porque o Pikachu tava de chapéu, tava falando, tomando café. Tipo assim, a personalidade era outra, né? Tipo, porque ali, tipo, não era aquele Pikachu exatamente, sabe? Era um humano ali que tava no corpo do Pikachu controlando ele. Então talvez seja por isso. Talvez, mas... Enfim... Mas por que na hora do bambu ali ele reconhece? Não faz sentido. Então, é porque ali ele começa a meio que entender que tá misturado as memórias, né? Porque, assim, até então ele não entende muito bem. Ninguém sabe onde o Harry tá. E o Pikachu não sabe como começou a falar e tudo mais. Só que conforme ele vai tendo esses flashbacks, ele vai misturando as coisas, né? Ele começa a misturar as duas memórias. As memórias do Pikachu e as memórias do Harry. E o Tim começa a perceber, né? Porque ele vai falando misturado, né? Tem vezes que ele tá falando, ele se refere ao Pikachu. E ele é o Pikachu que tava falando. Tem momentos que ele vai trocando. E aí o Tim vai percebendo. E chega uma hora que ele contesta, né? Mas antes disso, a Rachel e a Jéssica, elas desaparecem. E aí que eles vão a fundo na floresta com o Pangoro, até que eles chegam nesses membros da Unitas, que tá com as duas. E aí eles acabam atacando os Pokémon dos membros da Unitas e conseguem salvar elas. Só que nesse processo, a Jéssica deu o pendrive que tinha as informações da pesquisa da Emma, né? Que é a mãe da Jéssica. Pegou as informações. É isso, a mãe da Rachel. Pegou as informações da pesquisa e foi embora. Sim. E aí é nesse momento que o Tim questiona o Pikachu e chega meio à conclusão de que o pai dele tá ali junto. E é nesse momento que a gente tem a explicação meio que completa, que vem do Mewtwo, né? Que aí é igual do filme, né? Que aí mostra que sofreu um acidente, que o Mewtwo colocou o Pikachu, o Harry, a mente dos dois pra proteger a vida do Harry. O corpo do Harry tava sendo mantido pelo Mewtwo. Mas a ideia que a gente tem é que eles tinham que voltar para os respectivos corpos em algum momento. Porque quanto mais tempo eles passavam junto, mais a mente do Harry se sobrepunha à do Pikachu, né? E se eles não se separassem logo, a mente do Harry ia tomar conta por completo do corpo do Pikachu. Só que o Harry também não queria isso, né? Porque ele queria preservar, né, o corpo e a mente do parceiro dele. Então, eles meio que estão ali contra o tempo, né, basicamente. Porque cada vez mais o Pikachu tá sumindo. É isso, né? Exatamente, é isso mesmo. E daí é uma coisa meio até estranha, porque enquanto o Tim tá deduzindo, eu até lembro as deduções que tinha. Uma das deduções era: o Pikachu está mentindo. O Pikachu está ficando maluco. O Pikachu é meu pai. E a quarta opção era, sei lá, o Pikachu não sabe o que está falando, uma coisa assim. Pô, é muito óbvio qual a resposta que é. E daí, nessa missão que o Tim descobre que o Pikachu tá no corpo, o pai dele tá no corpo do Pikachu, fica aquele negócio, descobriu, beleza, daí fica meio constrangedor. E daí eles meio que debatem em certo momento se eles vão contar pras pessoas ou não, né? Eu lembro de uma cena mais ou menos assim. Daí começa a próxima missão, a primeira coisa que eles fazem é contar pra Rachel. A primeira coisa que eles fazem é contar... Pra que teve esse debate, essa discussão, se era uma coisa tão fácil de ser feita? Não tem sentido. Inclusive nessa próxima missão, que é quando eles também debatem se eles vão contar pra família deles ali, pra mãe e pra irmã. E daí eles chegam e acho que o Pikachu fala: nós vamos contar pra menina lá, pra falar o nome da menina. E a menina que tá perto ali, ela fala: não precisa contar, eu já sei de tudo. Eu ouço você desde o começo. Minha filha? Como assim você escuta desde o começo?
Você escutou um Pikachu falando língua humana e você não fala... Assim, você não esboçou uma reação? Não faz sentido nenhum. Não tem motivo porque ela teria escondido isso. Enfim, são detalhes da história, detalhes da narrativa que eu fiquei... Pra quê? Não tem porquê. Enfim, daí a gente descobre que a irmã do Tim consegue entender o Pikachu desde o começo e guardou esse segredo pra ela. Será que ela pensou que ela tava ficando maluca? Não sei. Não faz muito sentido mesmo. Assim, faz sentido pensar assim, os dois filhos ou entendem o pai, né? Mas ali na história, como isso não foi declarado, você fica assim, mas também no fundo, Vinícius, isso não faz diferença nenhuma, né, pra história. Tipo... Não, exato, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Não faz diferença. Por isso que eu falo, tipo, não fez diferença, não agregou, porque desde o começo ela não entende ele, sabe? Assim, e como que a esposa não entende o próprio marido, então? Se é um laço que eles têm, é genético, é uma marca genética... Então o casamento tava acabando mesmo. Talvez o pedido de divórcio seja justificável. Mas enfim. Eu achei pesado. Eu achei até esse negócio do pedido de divórcio meio nada a ver. Tipo, ele pediu o divórcio pra proteger, mas tipo... sei lá. Exatamente. Proteger do quê? Não sei. Não achei que fez muito sentido também. Mas enfim, aí no final, assim, no último capítulo... Então eles decidem investigar essa Unitas, né, pra conseguir retornar o Harry pro próprio corpo. E aí eles vão com a Rachel até ao Pokémon Unity Lab, porque eles descobrem que essa organização tá no antigo laboratório. E nesse local eles contam com a ajuda, né, de todos os amigos que eles fizeram aí no caminho. O Growlithe, o Darmanitan, o Luxray e o Pangoro. Então assim, eles vão... Vamos listar a habilidade de cada um também? Tá, legal. O Growlithe, ele é capaz de sentir esses cheiros, né, específicos, pra saber de onde tá vindo. O Darmanitan, ele é capaz de quebrar blocos, né, com a força do punho dele. O Luxray, ele consegue ver através das paredes. Então, tipo, pra saber nem de todas, é algumas. De algumas, as que o jogo quer que você veja. E o Pangoro é capaz de empurrar, né, estruturas. Então, nesse último capítulo, esse capítulo ele é bem longo até. Eu acho que, na verdade, esse é o mais longo de todos. Porque ele vai tentando fazer você usar todas as habilidades, né? E tem muitos andares esse laboratório. Tem bastante coisa pra ficar indo e voltando, né? Então, assim, eu achei bem longo esse último capítulo. No final... eu acho que ele só é maçante mesmo. No final das contas, eles descobrem que tudo, na verdade, quem tá por trás de tudo isso é o próprio prefeito, né, o pai da Rachel, e o Charles Merlock, que é aquele cientista que você encontra no jardim lá inicial. E aí, exatamente. Aqui tem as controvérsias, né, porque, na verdade, na perspectiva do prefeito, ele entrou nessa conversa do Charles Merlock e fez tudo isso porque ele queria proteger a cidade, né, na verdade, contra o incidente que tinha acontecido e proteger a filha dele, né, depois que a mulher dele morreu. Então, na cabeça dele, esses cubos que seriam comercializados, né, seriam distribuídos na cidade, seriam acoplados aos Pokémon, seriam cubos de amizade. Então, assim, era uma coisa assim, pra você controlar seu Pokémon, mas na perspectiva dele era pela amizade. Uma coisa que a Rachel fala pra ele que não tem nada a ver com nada. Exatamente. Então, assim, basicamente, o prefeito foi enganado, porque ele queria essa amizade entre... A amizade que ele tava comemorando lá no prólogo, que ele tava querendo que a amizade dos Pokémon com as pessoas fosse mantida. Ele foi enganado acreditando que esses cubos que esse cientista estava desenvolvendo seria cubo... Mas também o prefeito burro, né? Ele achou que esses cubos, controlando os Pokémon, ia fazer os Pokémon serem mais amigos das pessoas. Pra mim, o prefeito já é um idiota, né? Porque vai controlar alguém pra ser seu amigo. Putz, meu amigo. Parabéns. Parabéns, hein?
E daí, o que acontece? O prefeito financia a pesquisa desse cientista. E daí, o que ele faz? Ele desenvolve os cubos. Mas, obviamente, os cubos são uma péssima ideia e são usados para controlar os Pokémon. Pra quê? Pros Pokémon, a mando desse cientista, roubarem a Aurora Drop, que é essa joia que a gente pegou lá na primeira missão. E essa joia, além de ser muito valiosa, dizem que essa joia tem vida própria. Dizem que essa joia emana uma energia viva. Então, esse cientista usa os cubos de amizade que o prefeito financiou para usar os Pokémon para pegar essa Aurora Drop. E nesse bolo todo, esse cientista também usou da pesquisa da mãe da Rachel, mulher do prefeito, que já está morta pelo jeito, porque ela não aparece. Ela morreu e mesmo. Da amiga Jéssica da Rachel. Ela morreu mesmo, então, morreu enfim, mesmo. eu acho que eu não... Enfim, ela é tão esquecível, coitada. E daí ele usou essa pesquisa, porque... Gente, é erro em cima de erro, né? A pesquisa da mãe da Rachel e da Jéssica, amiga da Rachel, era pra desenvolver o R, não foi uma coisa assim? Aham. A pesquisa que elas desenvolveram desencadeou a criação do R, que foi a arma usada no primeiro jogo e no filme. E daí, ele usou essa pesquisa pra fazer os cubos, pra controlar os Pokémon, pra conseguir a joia. Pra que é a joia, Danilo? Pra que o cientista queria a joia? Pra quê? Porque ele sabia que a joia, nada mais, nada menos... Ó, spoiler, hein? Então, se você ouviu até aqui e não quer saber, desliga agora. Mas enfim, gente... Maior plot twist. Na verdade, a joia, a Aurora Drop, é o próprio Deoxys. E ele sabia disso. Então, a ideia era, né, trazer o Deoxys à vida... E com os dados que ele coletou com a pesquisa e todo o dinheiro que o prefeito colocou ali, ele foi capaz de desenvolver uma máquina que unia o Pokémon ao ser humano. Então ele queria o quê? Isso, o objetivo maior pegar a mente dele e colocar dentro do Deoxys. E se tornar um Pokémon. Esse era o objetivo dele, ser um Pokémon. E qual a relação... Porque quando a gente encontra ele, a gente vê que o pai do Tim, o Harry, tá dentro de uma máquina. Sim. A máquina tá atrás dele. Qual que é a relação do pai do Tim, do Harry, do Pikachu e dessa situação toda, dessa confusão toda? O pai do Tim, o Harry e o Pikachu têm energia do Mewtwo dentro deles. Porque o Mewtwo pegou a alma, pegou o Harry e colocou dentro do Pikachu. Então o Harry e o Pikachu estão carregados com a energia do Mewtwo. Então o cientista meio que usa o Harry e o Pikachu como baterias para ele conseguir fazer essa transferência da mente dele pro corpo do Deoxys. Então aí a gente meio que tem um plot twist. Desde o começo eu já percebi que a joia era um Deoxys. Que é meio óbvio, já dava pra perceber. Eu não tinha percebido. Mas, quando eles falaram assim, essa joia está viva e veio do espaço, eu falei, putz, na primeira frase que falou isso, eu falei, diálogo. É um Deoxys. É um Deoxys, eu já era meio... Mas eu não sabia que o cientista ia querer virar o Deoxys, ia querer colocar a mente dele no Deoxys. Sim. Nossa. E daí, depois que acontece essa transferência... Quem aparece porque sentiu que a energia dele estava sendo usada para o mal? O próprio Mewtwo. Porque o Mewtwo percebeu que a energia dele estava sendo usada para fins ilícitos, então ele aparece e começa a confrontar o Deoxys. Daí começa o clima, meio que o clímax da história, né? Eu achei muito legal essa parte, assim, igual eu tinha comentado com você. Apesar do jogo ter sido super arrastado e longo, eu não vi a hora que acabava, principalmente nessa última missão, que eu achei ela muito longa. Não vi a hora que acabava. Essa parte foi a parte que me animou, sabe? A hora que eu vi, eu falei assim... Meu Deus! Ele quer ser um Pokémon. Ele se fundiu com o Deoxys. A parte que eu achei mais legal. Assim, aí o Mewtwo chegando e lutando com ele. Né? Porque eu, tipo assim, nossa, o Mewtwo fez pra salvar o Harry e o Pikachu. E aí o cara falou, não, eu posso usar isso pra mim mesmo. Porque eu quero ser um Pokémon. E aí, tipo, ele foi capaz de replicar isso, né? Tipo,
Porque o Mewtwo fez o quê? Com o poder dele, com o próprio poder do Pokémon. O Murloc conseguiu fazer isso com a ciência. Então, assim, eu achei muito legal essa parte. Foi a parte que me conquistou, assim, do jogo. Eu falei, nossa, muito bacana, assim, esse final, assim, do jogo, onde a história se encaixa e se encaminha pro fim. Sim, seria um plot twist bom. Seria um plot twist bom, um plot twist... Pra um jogo ruim, é um plot twist muito bom. Uhum. Pra um jogo ruim... pra um jogo ruim é um plot twist muito, muito bom. Mas pra um jogo bom, seria um plot twist muito bem... Tipo, muito simples, muito óbvio. Uhum. Porque, assim, eu já sabia que era um Deoxys. Eu não sabia que o cientista ia querer se transformar no Deoxys, né? Mas, assim, acho que no fim das contas foi bem amarrada a história. Isso tem que dar o braço a torcer. A história foi bem amarrada, foi bem contada. Mas não justifica a enrolação. Eu acho que o jogo poderia ser uma DLC de alguma coisa. Tipo, poderia ter um jogo bem mais desenvolvido de Detetive Pikachu, que você, sei lá, descobrisse mais. Sei lá, acho que não justifica as outras missões serem tão lentas pra pegar informações tão pequenas, sabe? Uhum. Eu acho que tem muita coisa a mais. Por exemplo, descobri que a joia veio do espaço. Isso a gente descobriu em um balãozinho de fala. Uhum. E teve uma missão inteira pra isso. Não precisava. Uhum. Enfim, acho que o que mais agregou mesmo foi a floresta de bambu lá, que explicou a relação do Harry com o Pikachu. Mas eu acho que é um plot twist bom, mas muito arrastado, muito... Fica meio nebuloso ao redor de tanta inutilidade que a gente acabou vendo, sabe? Bom, que não serviu nem pra construir, nem pra estruturar a história. Sim. Bom, e aí como que o jogo termina, né? Qual que é a ideia? Então o Mewtwo enfrenta o Deoxys, ambos muito poderosos, não tá dando em nada essa luta. O Pikachu com o Tim e tal descobre que tem que usar energia pra atingir o Deoxys com essas cápsulas de energia que eles ainda têm ali na máquina. Só que assim, meio que só o Pikachu vai conseguir fazer isso e o Tim meio que tem que deixar o Pikachu fazer, né? Tipo, ele tem que sair de lá. Por quê? Tudo começa a colapsar, né? Quando o Pikachu atinge o Deoxys com as cápsulas. Tudo começa a desmoronar. Sim. E aquele momento é tenso, porque o Tim tem que ir embora dali, levar a Rachel em segurança, os Pokémon que estavam ali, e o Pikachu fica pra trás. E ninguém sabe o que vai acontecer. Mas aí, logo no momento seguinte, que eles estão pra fora, simplesmente eles descobrem que ele conseguiu escapar, e quando sai de uma... Acho que é uma cápsula, não é? Que ele sai? Não lembro direito. Sim, a cápsula que ele estava. Porque assim, verdade. em certo momento meio que o Tim tem que escolher. Ele vai salvar o corpo do pai dele, ou ele vai salvar o Pikachu com a mente do pai dele. Uhum. E daí, se ele salvar o Pikachu com a mente do pai dele, a mente do Pikachu vai pro brejo. Uhum. Se ele salvar só o corpo do pai dele, é uma casca vazia. Uhum. Então ele tem que fazer essa escolha. Daí eu acho que salva o pai dele, né? Porque daí... em certo... não. Ele não salva... Daí ele acaba não salvando ninguém, né? Porque eles saem depois. Ele só sai, tipo, correndo dali com a Rachel e o prefeito. E aí depois... depois que eles estão a salvo, de repente mostra o Harry saindo com o Pikachu nas mãos, né? Então, assim, eles finalmente voltaram para os próprios corpos. Conseguiu reunir com a família. Prendeu o Murloc. E pronto. Acabou o jogo. Acabou o jogo. É isso, a história de Detetive Pikachu Return. É isso. Mas, ó... Então, a história do jogo é essa. Uma coisa que eu até comentei, né? Como é bem... Igual a gente falou, né? É tudo bem alinhado, o que você tem que fazer, até onde você pode ir. Uma coisa que eu comentei, que você não consegue construir sua própria aventura dentro dessa história maior... É exatamente aquela história para todo mundo, não tem variação, não tem como você ter outras respostas, né? É sempre a mesma resposta. Às vezes vale mais a pena você ver um vídeo de gameplay e, tipo, ver visualmente isso que a gente contou, se você estiver bem interessado, do que necessariamente comprar o jogo e gastar seu dinheirinho, né? Porque é isso.
Assim, além de tudo, outras duas coisas que me decepcionaram, né? Falando para além da história principal. Que eu até coloquei na análise que a gente publicou lá no site. Primeiro, pós-game. Não existe pós-game, né? O que eu realmente esperava... Nossa, eu realmente esperava que depois da conclusão desse caso, a gente voltasse pra Rhyme City e você, sei lá, pudesse conversar com as pessoas... Sabe, já que o jogo só tem diálogo, no mínimo você entender, tipo, conversar com aquelas pessoas voltando à normalidade, sei lá, ter algum caso extra, alguma coisinha que minimamente estendesse esse jogo, mas não. O único pós-game é o Story Jump Mode, que você pode revisitar os capítulos, né, e fazer os capítulos de novo. É algo que, sei lá, acho que ninguém vai querer, né? E Exatamente, agora que você já sabe. né, então. E por que que isso acontece? Porque tem as quests, né? Esse jogo, a gente não falou das quests, mas assim, conforme você vai avançando na cidade, né, em cada um dos capítulos, conversando com as pessoas, tem alguns casinhos assim, bem simplesinhos pra resolver. Bem, bem pequenininho, só no último capítulo que não tem nenhum caso. E aí, você pode resolver esse caso durante aquele capítulo, né? Que isso é uma coisa que eu não sabia. No caso, por exemplo, das ruínas, teve um caso que eu não completei quando terminou aquele capítulo. Eu não sabia em que momento o capítulo ia terminar. E aí, quando acabou o capítulo, eu fui pesquisar essas missões e eu descobri que tinha uma missão que eu não tinha pego, porque eu não tinha conversado com um Pokémon lá. E eu descobri que não dava mais pra fazer depois. Tipo, concluiu o capítulo. Se você pegou a missão, pegou. Se você completou, você completou. Se você não pegou, não tem mais o que fazer. Não tem como completar. Jura? Não tem como. Eu completei durante o capítulo todas as missões, que basicamente consiste em você procurar os Pokémon. Tipo, você conversa com um Pokémon, daí você tem que procurar um Pokémon, a pré-evolução dele, que é bem bobinho, né? São missões assim que você não tem que pensar muito, então são Isso. missões bem básicas, mas esse negócio de não ter que voltar, não poder voltar e fazer é chato, hein? Não pode voltar, porque assim, por exemplo, nessa Fabled Aurora, teve uma missão que eu não peguei, porque aí quando eu fui entrar na Celebi pra ver a lista das missões, eu falei, ué, mas essa eu não peguei. E tipo assim, é como se eu não tivesse feito uma parte do jogo, sabe? Que era uma quest que tava lá, mas o jogo também não tá nem aí. Porque, tipo, eu não peguei, eu não fiz, tanto faz. As memórias do bambu, no início, a gente recebe bastante missão ali, conversando com os personagens e com os Pokémon. Mas depois, quando você entra na floresta, é tudo bastante guiado lá dentro. Você não, meio que não... Você quer resolver aquilo logo, até porque o jogo, igual a gente falou, né, não é tão assim interessante, você quer terminar logo aquele capítulo. E eu fiquei entretido com a história ali da Unitas, de salvar a Rachel e a Jéssica. E aí quando acabou o capítulo, eu não tinha feito quase nenhuma missão. E aí assim, e ficou por isso mesmo. Você não, exato, se você não fizer o jogo, se você fizer o jogo, não te recompensa com nada. Nada. Se você fizer o jogo, não te recompensa com absolutamente nada. Ele não te dá um item falando, olha, parabéns. Não. E se você completar, se você deixar de completar também não dá problema nenhum. E se você completar, não tem nenhum ponto que vai falar, você fez 100% desse capítulo. Não. Você fez esse capítulo com nota S. Você fez esse capítulo ouro. Você sabe, não tem nada disso. Então, fazendo ou não fazendo, não muda porcaria nenhuma. Então, minha recomendação, não faça. E é muito ruim. Minha recomendação geral, não jogue e não faça. É muito ruim o jogo ter quests, side quests, e ele não dá a mínima pra isso. Sabe, igual, assim, a minha visão era que essa side quest podia ser o pós-game. Pelo menos você poder voltar na cidade e terminar a missão, ou ir pra ruína e terminar a missão. Mas não da forma como ele propõe, que é voltar pro capítulo e fazer a história daquele capítulo de novo. Eu não quero viver aquela história que eu acabei de viver. Eu só quero ir naquele lugar e terminar as missões que tem lá. Sabe? Eu achei muito ruim isso. Muito ruim. Eu acho que, como a gente falou, é um jogo muito limitante. Talvez o jogo ganharia... Assim, como eu falei, o jogo melhoraria, sei lá, uns 30% se usasse melhor o hardware que ele tá.
Esse jogo não precisou ser adaptado pra nenhum outro console. Uhum. Esse jogo não foi lançado no 3DS, esse jogo, sei lá, não foi lançado no PC, então daria pra ter aproveitado mais o hardware, daria pra ter aproveitado os sensores do Switch, sei lá. Na hora de tirar a poeirinha ali de cima do vidro quebrado ali da joia. Se você tá no modo portátil, você vai no touchscreen. Que nem isso pode ser feito, gente. Tem que ir com o analógico mesmo. Sei lá, e se você estiver jogando na TV, você faz um movimento de espanador assim e tira a terrinha de cima da pista que você tá tentando ver. Talvez o jogo melhoraria, sei lá, uns 30% com isso. Se o jogo te desse a liberdade de você escolher as missões na sequência que você quiser, que talvez até daria pra fazer isso com a narrativa atual do jogo. Você pudesse, assim, obviamente a última missão você não poderia fazer direto, né? Mas assim, se você pudesse escolher a sequência que você faria as missões principais estivessem lá e você pudesse escolher a sequência, o jogo já melhoraria bastante também. Enfim, se você não precisasse pegar todas as pistas para deduzir alguma coisa, se o jogo te desse uma liberdade maior de deduzir, o jogo também já melhoraria bastante. Ou seja, daria para ter feito uma coisa melhor com o que já tem. Sim. Com o que já tem. Não precisaria, sei lá, reinventar a roda para o jogo ficar bom. O jogo poderia ser melhorado de formas muito simples, assim. Sim. Foi meio que realmente um deslize, foi um mau aproveitamento de tudo que tinha. Concordo. E assim, se não fosse um jogo de Pokémon, se não tivesse o Pikachu ali na capa, seria um jogo genérico de detetive que você pagaria R$5 na eShop. Pra ser bem, assim, extremamente sincero. Se esse jogo não tivesse o Pikachu e os Pokémon, você compraria ele por R$5 na eShop. Não tenho nenhuma dúvida. Assim, com certeza tem algum jogo parecido na eShop ali. Enfim, e é decepcionante ter um jogo assim. Sim. E que não agrega muito. Vai ser um jogo que vai passar totalmente despercebido, ninguém vai lembrar, né? Só um jogo que teve a continuação. Beleza, a gente espera que não tenha outra continuação, que acabe por aí mesmo. É triste, igual eu falei. Não tem mais o que explorar ainda. Igual eu falei, quando eu comecei a jogar, como eu não tinha jogado o primeiro jogo, tinha assistido o filme, eu tinha uma expectativa, assim, de me impressionar, né? Como tinha me impressionado com o New Pokémon Snap. Mas, infelizmente, assim, é ruim a gente fazer esse tipo de análise, né? Assim, falando tão mal. Porque é uma franquia que a gente gosta tanto e que tem bons jogos, que tem grandes histórias e que a gente, né? Muitas vezes a gente até passa pano pra Game Freak, um monte de coisa aí que a gente vê. Mas dessa vez realmente não deu, né? Realmente não foi um jogo que despertou, assim. A gente até ganhou o jogo, mas não deu pra defender, né, Vinícius? Infelizmente. Nossas análises são sempre sinceras, mas não, assim, eu não tenho muita coisa boa pra falar desse jogo, sabe? Porque realmente infelizmente não é um jogo bom. E é igual, assim, não tem um fator replay interessante, ele não estende a vida do jogo. Então, assim, no dia que eu terminei a história, fechei o jogo e, tipo assim, é um jogo que eu nunca mais vou abrir. Nunca mais. Não é que nem os jogos principais que tem alguma coisinha ali, o New Pokémon Snap que tinha várias coisas que dava pra fazer. Não tem esse elemento, assim, de fazer você voltar pro jogo e explorar mais aquilo. Não tem, o jogo nem quer que você faça isso. Exato, e não é nenhum jogo marcante o suficiente pra você querer rejogar. Não. Tipo, por exemplo, eu joguei faz mais de um mês que eu joguei. E eu ainda lembro a história. Tá bom, que alguns detalhes eu não lembro, mas é uma história tão rasa, é tão simples, que não teria por que você jogar de novo. A história não vai mudar, a forma que você pega as informações não vai mudar. Enfim, não vai ter uma surpresa, não vai ter uma complexidade. Não é como um livro que você vai querer ler de novo. Enfim, é bem complexo, sabe? Uhum. Não tem nenhuma necessidade de você deixar ele instalado no seu Switch. Pois é. Bom, Vinícius, vamos encerrando por aqui então.
né? Esse foi o nosso episódio de vamos. Detetive Pikachu Returns. Provavelmente daqui 2 semanas a gente volta pra gravar então as nossas impressões da DLC parte 2, né? Vamos ver o que vem aí dessa segunda parte de Pokémon Scarlet e Violet. Bom, pessoal, vocês sabem onde acompanhar a gente. A gente tem o nosso site, Pokémon Blast News. Você pode acompanhar as notícias do mundo Pokémon por lá. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está sempre por lá. E aqui no podcast, a cada 15 dias, trazendo conteúdo para vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Não deixe de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, porque aí toda vez que sair um novo episódio, você vai ser notificado e vai poder acompanhar, tá bom? E também a gente publica lá no YouTube. Deixe seu comentário se você jogou Detetive Pikachu, o que você achou. Se você não jogou, o que você achou do episódio. Se você gostou de alguma parte do jogo, comenta aqui que aí no próximo episódio a gente traz os comentários de vocês, tá bom? É isso então. Tchau, Vinícius. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até mais.